pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast para fazer direito. Hoje, novamente aqui com o meu amigo Mário Paiva, doutor, né, Mário Paiva, iremos bater um papo com a amiga dele de longa data de Brasília, doutora Renata Vilas Boas, especialista em direito de família e sucessões e também coach de novos advogados. Doutora Renata, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo e conhecimento para engrandecer nosso podcast. Seja bem-vindo. Obrigada, Paulo. Obrigado, Mário, por estar aqui, por estarmos juntos. Mas eu já vou começar falando que eu não sou coach. Essa palavra está um pouco prejudicada, né? Nossa Senhora! Até mesmo porque deu problema, está dando problema. Com juízes, está dando... Né? Exatamente. E é interessante essa questão do coach, né? Que a palavra especificamente ficou tão prejudicada pela má utilização, né? Porque, na verdade, não é a palavra, é o que eles fizeram com a palavra, né? Mas vamos continuar. A ideia de coaching passou a ter uma ideia assim, meio que pejorativa, né? Meio que vamos incentivar vocês a serem felizes, uma coisa assim. E, no fundo, não é isso. Mas a gente tem um problema, sim. Juiz não pode ser coaching, né? Não pode ter essa designação. Inclusive, vários juízes aí estão deixando a magistratura por conta disso, né? Viram que vir para o lado de cá, para a advocacia, é mais interessante do que ser magistrado, né? E aí estão saindo mesmo. Né? Eu me deparei com a notícia essa semana de uns 3 juízes que declinaram da carreira da magistratura para trabalhar como professores, vamos dizer assim, mentores, né? Exatamente, né? Porque acaba sendo muito mais interessante, a gente tem muito mais possibilidade do que o magistrado, que ele fica preso ali a sua atuação conforme a norma, né, da LOMAN, o CNJ, né? Então são atuações distintas. Eu que sou apaixonada pelo direito e pela sala de aula, porque eu tenho 30 anos, tanto num quanto no outro, 29, né? Mas, então, para mim é tranquilo. Agora, muitos colegas aí que deixaram a advocacia, foram para a magistratura, agora estão retornando para a advocacia. Para o pessoal que não lhe conhece, claro, poder conhecer um pouco mais da sua trajetória, você poderia compartilhar conosco até uma forma de inspiração das pessoas que estão nos acompanhando. Paulo, a gente tem muito tempo, né? A gente está falando aí de 29 anos. Exatamente. Então, vamos lá. Vou começar lá de trás mesmo. A pergunta, o que eu quero ser quando crescer? Eu comecei a fazer essa pergunta, como todo mundo faz, né? Quando chega ali na época do vestibular ou um pouco antes, e eu não sabia o que eu queria ser. Na realidade, eu queria ser um monte de coisa, né? E aí eu fui fazer, na época tinha um teste vocacional, e eu fui fazer. Aí também não deu certo, porque a resposta foi exatamente essa: você pode fazer toda e qualquer coisa. Que eu acho que essa é uma resposta para todo mundo. Sim. Né? Você pode fazer qualquer coisa que você queira fazer, que você, né, goste. Briguei lá com a psicóloga na época, falei assim, olha, se eu soubesse que era isso, eu não tinha perdido tempo vindo aqui, né, responder essas questões. E aí eu comecei a marcar X. Para cada vestibular que eu fazia, eu marcava não X. Então, eu fiz X para engenharia, para matemática, para direito, para comunicação, para veterinária e mais algum. Eu sei que... Bom, enfim. Falei, o que eu passei, tá de bom tamanho. E fui passando. Aí eu passei para direito, aqui em Brasília, passei para matemática em Uberlândia, passei para engenharia em Varginha, eu acho. Enfim, fui passando. Adolescente, 18 anos, falei assim, e agora, né? Como é que eu vou escolher? Porque eu ainda não tinha conseguido escolher. Eu fiz um cálculo. Qual era o lugar que era mais perto da minha casa e mais longe ao mesmo tempo? Que eu poderia me mudar e poderia vir para cá no final de semana. Fui fazer matemática em Uberlândia. Cada um com a sua história. A gente tem que começar de algum lugar, de alguma loucura, né? Claro. Aí fiz, então, 2 anos de matemática, até que começou uma greve monstro das federais. Naquela época, todas elas pararam. Eu estava, então, na Universidade Federal de Uberlândia, pararam, e Uberlândia, naquele momento histórico, a gente está voltando aí 35 anos, mais ou menos, né? Era nada para um lado e nada para o outro. Eu falei assim, bom, agora eu tenho que voltar, então, para Brasília. Peguei minhas coisinhas, cheguei aqui, Papos falou assim, não, mas você tem que fazer alguma coisa da vida. Aqui tinha, além da pública, 2 outras instituições particulares que ofertavam o curso de Direito, que era o mais concorrido. Ele falou assim, ok, desde que você passe na tal. Por quê? Porque a outra já tinha passado, né?
Né? Então, tá certo. E pela manhã, ou seja, o vestibular mais concorrido, porque era a única que tinha direito no turno matutino. Nenhuma outra tinha. Passei e comecei a fazer e me apaixonei. Né? Mas assim, eu gosto da matemática, eu gosto das engenharias. Essa ideia de que você tem que escolher uma coisa estanque, ainda mais nessa faixa etária, é muito complicado. E nós gostamos de tudo. Não posso ficar falando que o ser humano tem que ser só um pedaço. Não, a gente é o todo. Tanto é que a matemática está muito presente dentro do direito e dentro do que eu faço até hoje, né? Que direito sucessório tem uma parte ali que é matemática pura, é conta pura mesmo. Bom, enfim. Aí entrei no curso de Direito, né? Comecei a fazer, me apaixonei. E meu pai virou e falou o seguinte: vocês estão vendo que a presença do meu pai sempre esteve ali, né? Firme e forte. Agora você tem que começar a fazer estágio em todas as áreas, para você saber o que você quer. Eu falei, não, deixa esse negócio quieto, vou me acostumar em algum canto. Ele, não, você tem que ir para tudo quanto é canto. E aí eu comecei a rodar, né? Então, na época ainda não existia defensoria, não tinha nada, né? Nós estamos em 90, década de 90, ainda não nasceu nada disso ainda. Mas comecei a fazer estágio, então, em órgão público, na advocacia, né? Eu fiz estágio no juizado de pequenas causas. Que estava sendo implementada com a lei 9099. Foi no início do juizado. Exatamente, lá atrás. 90 e 99 eu já estava formada, porque eu me formei em 94. É o juizado de pequenas causas. Exatamente. O avô do juizado de hoje. Sim, sim. Né? Então, para poder fazer essa análise de todas as áreas. E a advocacia foi onde eu me apaixonei mesmo, né? Que eu me identifiquei. Assim, as outras áreas não chamava atenção, mas assim, na hora que eu ia para ali, para dentro, para a prática, eu falei, não gostei disso aqui não. Eu fiz um estágio, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho. Eu tenho, então, passado lá no Direito do Trabalho. Eu participei do primeiro concurso para estagiária. Eu tirei o primeiro lugar sem ter feito a matéria de Direito do Trabalho. Cheguei para o meu subprocurador, ele perguntou, você já estudou Direito do Trabalho? Eu, não, nem Direito do Trabalho, nem Processo de Trabalho. Ele me deu um livro, Valentim Carrion, eu me lembro, uma sexta-feira à tarde, um troço que era desse tamanho. Exatamente. Ele falou assim, leia e segunda-feira a gente conversa. Era você ter comentado o Valentim Carrion, não era? Acho que sim, era um azul. É que cada publicação era uma cor, né? exatamente. Eu estudei pelo Valentim. Esse era um marrom e era um marrom traumatizante. É. Porque eu olhei para aquele negócio. Eu me lembro dele. Ali era tanto a parte material quanto processual do direito do trabalho. Não tinha visto nada. Olhei para aquele livro, o livro olhou para mim, fiz uma leitura em diagonal, cheguei segunda-feira para ele e falei, você leu? Eu falei assim, li. Não menti, li. Tudo? Não ia falar que eu tinha lido tudo, mas eu tinha lido um pouquinho de cada capítulo. Então, aí ele perguntava, eu respondia. E o que eu não sabia, eu falava, não sei. Né? Então, esse estágio eu fiz no Ministério Público do Trabalho e eu vi a atividade. E o que aconteceu? E aí, por que eu não optei pelo Ministério Público? Eles têm a questão da distribuição. É um número de processos que é distribuído toda semana. Eu entrei numa sintonia tão grande com o meu subprocurador que quando dava quarta-feira, não tinha mais processo para a gente fazer. Ele ia cuidar da vida dele e eu, estagiário, ficava lá. Cumprindo tabela. Ficava lá, né? Aí eu falei, não... Desistindo. É um desestímulo, né? E, assim, tinha colegas dele, como deve ter até hoje, que o gabinete atolado de processo que não andava de jeito nenhum. Então, eu falava assim, não, eu não vou aguentar ficar num lugar desse. Porque, assim, né, você fala, você tem que trabalhar, mas você não pode trabalhar porque tem que ter um número de distribuição que tem que ser entre seus colegas, seus pares, e se você terminou o seu trabalho, você não pode fazer mais nada. Isso aqui vai me dar um infarto, não vai dar certo. Fui fazer um estágio numa secretaria de uma vara. Aí eu olhava aqueles processos, eu falava assim, gente do céu, isso aqui não termina nunca. Eu falei assim, vou ter outro... Era o inverso, né? Uma obra inacabada. Exato, não termina nunca. Eu falei assim, isso não vai dar satisfação para ninguém. Se naquela época não terminava, imagina agora. Né? Eu tive a oportunidade de ir no Fórum de São Paulo. Eu falei assim, isso aqui, gente, não tem fim, não tem jeito. É processo demais, eles ainda têm uma parte muito grande de físico ainda, né? Não acaba nunca. Eu
falei assim, não vou conseguir, né? O meu jeito de ser, eu tenho que botar ponto final nas coisas. E eu, dentro, né, de um processo, o negócio demora e demora muito. Hoje, um processo básico, aqui em primeiro grau, no nosso TJDFT, está durando cerca de 2 anos. E aí você fala, poxa, mas 2 anos? Eu falei assim, 2 anos está indo muito rápido, porque se eu for para São Paulo, se eu for para o Rio, no mínimo o dobro. Se eu entrar no TRF, esquece. O TRF não. Aí são anos, né? Tanto é que eu comentei já com você, Mário, eu não tenho mais idade útil para ajuizar uma ação na Justiça Federal. Exatamente. Não tem, eu vou morrer incrível. antes de conseguir uma sentença ali. É verdade. Eu não estou nem falando em trânsito julgado, estou falando em sentença. Verdade. Né? Então, aí fui fazendo esses estágios para ver o que eu gostava. E fui ficando na advocacia. Eu falei assim, eu gostei desse lugar. E ao tempo, eu fui para a sala de aula. Né? Então, eu comecei indo para a sala de aula, que também foi uma coisa assim, meio que uma reviravolta na minha vida. Né? Eu tinha uma tia, ela é falecida agora, que morava à época em Valparaíso, que é uma cidade aqui de Goiás, no entorno, bem pertinho. E eu fui no aniversário dela e levei um currículo para deixar lá na faculdade. Isso era setembro, né? Eu falei assim, vai ser alguma coisa para o ano que vem, né? Bem assim, eu tinha acabado de me formar. O currículo não tinha nada, tinha assim, formei, ponto, né? Era o currículo. Aí eu falei, não, nem vão chamar. Na semana seguinte, recebi um telefonema, vem cá que você tem uma reunião às 7 horas. Ok, cheguei às 7h15, doutora, a senhora está atrasada. Me desculpa, né? O trânsito, a primeira vez que eu venho para cá, pensando em termos de horário, os seus alunos estão me esperando. Como é? Oi? Alunos do quê? Primeiro horário, obrigações, segundo horário, contratos. Eu falei assim, tá bom. Aonde é a sala? Ali. E fui. Entrei na sala de aula e aí foi, esse tempo todo. Louca, completamente. Não recomendo que ninguém faça isso, gente. Não é bom, não. Assustado, confesso. Com a minha loucura ou com a minha coragem? Com a coragem. A coragem, claro. Pois é. Então, mas eu acho que isso é inerente da característica da advocacia. Você ser corajoso. Tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. E está sempre para o imprevisto. Também essa questão que a doutora Renata está falando é isso. Você tem que estar sempre pronto. Isso daí também é uma situação que eu levo comigo. Se eu vou aceitar uma causa, eu tenho que estar pronto e urgente. Por isso que, inclusive, eu escolhi uma advocacia mais especializada em determinadas situações, porque para ter tempo, porque também a gente não tem tempo para resolver todas as demandas que nos aparecem. E para fazer um bom trabalho tem que ter tempo, tem que pensar e tudo mais. Mas enfim, doutora, a história é sua, não é minha. Não, então, aí eu entrei na sala de aula e fui ficando, dando aula então em graduação, pós-graduação, enfim, né? Fiz uma carreira dentro da academia, cheguei a ser diretora da Universidade Católica aqui de Brasília, no curso de Direito na época. Né? Poderia continuar dentro da academia e subir? Poderia, mas aí eu fugiria da advocacia, né? E eu sempre, não, eu gosto da academia, adoro a academia e gosto da advocacia, eu quero levar os dois juntos. E sempre foi assim, né? A academia sempre me propiciou a oportunidade de estar perto dos alunos, e eu falo, eu estudo e aprendo muito com eles. Claro. Né? Então, estar junto desses alunos faz com que eu tenha que estudar mais ainda. Atualização também importantíssima. Atualização constante, porque quando você fica só nos processos, é só aquele processo ali ou aquelas demandas. Quando você tem essas demandas dos alunos, é de A a Z dentro daquela matéria. Então você vai e volta, né, o tempo todo tendo que estar estudando. Isso acabou refletindo que eu gosto de escrever, então eu tenho publicações. Hoje são mais de 200 artigos escritos, tenho vários livros também dentro da área do direito, né? Por quê? Porque eu gosto de falar, eu gosto de escrever. Claro, é uma inerente ao advogado. Um advogado. Eu não vejo como um advogado não saiba escrever e não saiba falar, mas existe, claro. Advogado ainda mais porque o número de advogados, Paulo, é insuportável, mas um advogado que a gente considera bom. Mas eu fiquei muito interessado na nossa conversa dos bastidores, Paulo, com a doutora Renata. A questão de mentoria diferente, é um novo caminho, um novo passo na sua vida
Eu achei interessante Na o início da nossa realidade, conversa. é um nome, mentoria é a novidade, né? Porque a gente eu já acabava fazendo isso com alguns alunos específicos, eu já vinha fazendo isso. E por que não coach? É coach, mentoria? Qual é a diferença? O que tem de diferente? Tem uma diferença, sim. Ou não? O coach, ele é mais genérico. E a mentoria, ela é mais direcionada. Então, o coach estaria para o palestrante. Que você dá uma palestra, então você fala para todo mundo. O coaching vai dar uma palestra mais voltado à afirmação da pessoa, mas é mais direcionado a um grupo. A mentoria, eu tenho uma demanda das pessoas. Então, na palestra, o que é via de regra? Sou eu falando e vocês ouvindo. Um ou outro me pergunta alguma coisa. Na mentoria, a ideia é o contrário. Eu levo uma base de informações, né, que a gente trabalharia aquilo em cima, mas eu estou aberta para ouvir as mentorandas, né, das suas demandas, das suas especificidades. Mentorandas só mulheres? Eu tenho um ou outro homem, mas eu acabei montando a mentoria mais focada para as mulheres. Eu tenho uma fala mais direcionada para as mulheres. E é tratado nessa mentoria? A primeira coisa que eu falo é trabalhar o autoconhecimento. Então, eu tenho, né, mentorandas que chegam... Não, mas desculpa te cortando, é só para ficar bem claro para o pessoal que está nos ouvindo. Quando eu fiz a pergunta, eu queria direcionar qual seria a roupagem disso. É para a pessoa que procura o quê? E a pessoa quer tua mentoria, em que sentido? Para que seria? Qual a dificuldade que ela se encontra? Qual o desenvolvimento que ela procura nesse momento? Tá, eu tenho mais de uma, né? Mas então vamos lá. A básica e o que as pessoas mais me conhecem e relacionam comigo é aquela mentoria que é voltada para quem está no final do curso. Então, são mulheres que estão no 9º, 10º semestre até o 5º ano de advocacia. Então, eu pego esse pessoal, como dizem aí, esse nicho, né? Por quê? Porque são essas mulheres que estão querendo sair da faculdade e começar a advogar, se é que elas vão advogar. E essas que já terminaram o curso de Direito e agora não sabem como advogar. Não tem um escritório de advocacia próprio, não tem familiares nessa área e não fizeram estágio na área de advocacia. Né? Então, é para elas que é voltado. E muitas delas chegam sem saber nem se querem advogar. Então, a gente começa para essas, eu começo a fazer esse trabalho. Então, tá vendo como é diferente do coach? É muito mais personalizado, muito mais voltado para as demandas específicas daquele conjunto, no meu caso, de mulheres, de jovens advogadas, que vão passar ali por uma ideia de realmente eu quero advogar? É isso que eu quero? E, infelizmente, a gente tem resultados aí de que depois de 5 anos de advocacia chegou à conclusão que não era fazer. Sim. Sempre aconteceu isso. Sempre, desde sempre, as pessoas entram muito jovens e acabam determinando que não tem esse perfil. Qual é a maior dificuldade que você acha que eles chegam até você? Elas, né, chegam até você, na verdade. A maior dificuldade. Maior dificuldade é entender o que é um advogado. Eu acho que isso elas ainda não entenderam. Tá? E aí eu vou colocar eles também, porque os meninos também não. O que é ser um advogado? Porque muitas vezes começa assim, não, eu quero um emprego. Quando começa essa fala, eu quero um emprego, eu falei assim, bom, então você não está procurando uma advocacia propriamente dita. Você está querendo ser CLT, né? E para ser CLT, você nem precisaria ser advogado. Né? A ideia do perfil do advogado, que ele é empreendedor por natureza. Né? O advogado ele tem que sair da sua zona de conforto, ele tem que correr atrás, ele tem que, né, estar presente nos espaços. E isso elas não entendem, não sabem o que é e ainda acham esquisito. Então, tem muita resistência de virar e falar assim, você está numa situação que você está parada, estática, e você tem que se movimentar. Advogado não fica parado. Advogado, ele se movimenta. Né? Você fala, mas ele não tem que estar peticionando? Não, ele tem que estar peticionando. Mas o peticionar, antes ele tem que ser visto como um advogado. Ele tem que ser, né, enxergado pelas pessoas que estão ali como um advogado. Então, você tem que estar em movimento. E
quando eu digo que você tem que estar em movimento, você tem que estar sim aparecendo. E não é só nas redes sociais, porque a gente fazia advocacia sem rede social. As pessoas têm que te identificar como um advogado. Você tem que te visualizar como Te advogado. visualizar. Então, na hora que falar assim, estou com um problema jurídico, pensar em você. O seu nome é que vem à cabeça. E se você fica estático, fica parado, ninguém vai conseguir associar você, que fez 5 anos de direito, mais uma pós-graduação, mais isso, não sei o que dizer, como sendo advogado. É alguém que cursou direito e não advogado. Mas às vezes até como advogado, ele não passa segurança para a pessoa. Já visto que ele não consegue passar aquela visão de advogado, né? Porque não tem o autoconhecimento. Ele não consegue nem se enxergar como advogado. Ele ainda não se entendeu nesse papel de quem é um advogado, o que o advogado faz, como ele faz. Porque, assim, né, a palavra coragem tem que estar vinculado ao nosso nome. Né? Vamos fazer... Às vezes eu falava em sala de aula, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou te dar aqui a teoria. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo que eu fiz diferente dessa teoria e que deu certo. Se você tiver que marcar um X numa prova, não marque isso que eu vou falar agora. Por quê? É a diferença entre a teoria e a prática. Né? Então, às vezes eu falo assim, isso aqui não vai dar certo. Mas e se? Porque eu já tenho. E se eu fizer assim? Né? Se eu fizer assim, de repente eu convenço o magistrado que eu estou certa, ele consegue enxergar com esse novo olhar que eu estou colocando aqui. Né? Então, a gente tem muito disso de ter criatividade, de pensar em soluções que até então ninguém tinha pensado. Essa que é a beleza da advocacia. A minha advocacia não é uma advocacia de massa, não é o copia e cola. Quer me matar e você me pedia, me manda um modelo. Eu falei assim, eu não tenho modelo, gente. Eu não sei o que é modelo, porque eu não tenho uma advocacia de massa, eu não sei fazer isso. Preenche aí os espaços em branco. Vou morrer. Não, eu tenho que fazer a peça, eu tenho que pensar no meu cliente, o caso do meu cliente. O modelo, para mim, é o artigo 319 do CPC, que é aquele esquema ali da petição inicial. Aquilo, para mim, é o modelo. O resto é resto. Perfeito. Agora, essa mentoria, ela se materializa e, na prática, é como? Entra em contato com a senhora? É uma faculdade? Enfim. Como é que se materializa? Não, a gente tem ela... a gente faz um contrato, óbvio, né? Advogado tem que ter o contrato. São encontros que a gente tem, aí vai depender do tipo de demanda, né? Mas vamos pensar aquela que não é individual, aquela que eu faço em grupo, que ela é mais padronizada, né? Então, nessas seriam... eu disponibilizo um material, a gente chama de e-book agora, né? Na realidade, seria um livro que a gente divide em vários pedacinhos para poder trabalhar toda essa parte de ingresso no mercado, de se entender como pessoa e como advogada dentro do sistema. Né? Então, eu passo esses e-books, a gente tem aulas gravadas e encontros ao vivo, né? online. Tu conseguiria... Desculpa, Não. Tu conseguiria topificar para a gente, só para a gente entender o que vem em cada capítulo desse que é debatido, até para a gente poder debater um pouco sobre os temas. Antes disso, que coisa fantástica, eu nunca tinha pensado. Sempre a gente está atrás entrevistando pessoas de primeira, né, grandeza. Que fantástico, ela está tentando resgatar de alguma forma um norte para que aquela pessoa que esteja cursando direito, ela entenda definitivamente se é esse caminho que ela quer seguir. Né? É uma coisa bem interessante. Assim, apesar desse problema já existe desde sempre. É nossa época, né? Sim, claro, muitos amigos faziam a faculdade, alguns amigos nossos na década de 90 faziam a faculdade, e eles diziam, não, é para cumprir tabela para o meu pai, é porque eu quero ter um diploma de curso superior e tudo mais. Eu vou até mas só que essa situação é muito interessante porque nunca houve, não é muito comum, eu não ouvi, uma pessoa que chega e diz assim, eu vou te ajudar, assim como é na escolha das professoras antes de começar. Isso, que tem, né? A pessoa indica, não, eu acho que você tem perfil para isso. Mas tem pessoas, Mário, na questão que eu percebo numa visão minha holística, né? Que tem muitas pessoas mesmo, que têm um conteúdo jurídico. Ele tem capacidade jurídica. Mas quando ele se depara com... Porque advogar é empreendedor. Ele tem que ser empreendedor. Quando ele chega que ele tem que empreender, acaba que essas dificuldades no empreender fazem declinar da advocacia. Eu já vi várias pessoas com
conteúdo Um potencial muito bom. Sim, sempre Ela foi aprovado de primeira no AB, com excelentes notas. Ele foi um excelente aluno, brilhante. E quando ele chega e começa a advogar, que começa a deparar com as dificuldades do empreender ali na advocacia, ele declina da advocacia. Isso, É uma exatamente. coisa, e o que ela faz? Ela consegue segurar esses talentos. Muitas dessas pessoas que poderiam se perder desse caminho, ela consegue direcionar para que ele continue. Fantástico, uma atividade que... Aí, por isso que eu queria entender um pouco mais de como esses tópicos, até para a gente poder passar para as pessoas que nos assistem, para, se tiver interesse depois também, poder lhe procurar. Tá, então, assim, eu começo o primeiro módulo, que a gente chama de módulo, são 5 módulos, né? Que meio que padronizado nesse negócio de mentoria, número de módulos, nome, etc. Então, o meu primeiro módulo, que para mim é o módulo mais importante, é o de autoconhecimento. Então, eu trabalho o autoconhecimento com essa pessoa. E começo com coisas que, assim, simples, né? Quais são os seus valores? Quais são os seus interesses? Qual é o seu talento? Esse momento é psicólogo ali. Não é psicólogo. Na realidade, é você parar para pensar. Né? Eu falo psicólogo, você sendo psicóloga ali, tentando entender a mente dele. Na realidade, eu estou tentando fazer com que a pessoa pense sobre ela. Né? Porque, veja, eu estou falando aí para mulheres que vão estar com seus 18 até os seus 24, 25, é mais ou menos essa faixa que eu estou trabalhando, né? Então, ela está dentro de uma família em que eu tenho um pai e a mãe, dentro da ideia da família tradicional, e elas vão vindo naquela família. Mas elas já pararam para pensar quem são elas? Ou você já parou para pensar quem é você? Né? Então, assim, por que você gosta de azul e você não gosta de vermelho? Por que tem isso? Por que tem aquilo? O que é isso na sua vida? Então, quais são os seus valores? Por que eu vou falar de valores? Porque eu preciso que a pessoa ache esses valores e lá na frente eu vou juntar e falar o seguinte: olha, se você for procurar um escritório de advocacia, você vai precisar trabalhar no escritório de advocacia que tem os mesmos valores que os seus. Porque senão você vai ter problema nesse escritório, você não vai conseguir ficar. Ah, mas como é que eu sei? Todo escritório tem um perfil, né? E assim, não é que eu estou falando que o lugar seja ruim. Ele é um lugar que não é para aquela pessoa. E que poderia ser para mim, poderia ser para você. Né? Então, vamos pensar em questão de religião, que sempre dá muito problema. Né? Então, fulano é da religião A, e ele não se sente bem com a religião B. E o dono do escritório é da religião B. Ok, né? Cada um no seu espaço. Você vai pegar, que é o fulano da religião A, para trabalhar no escritório da religião B, vai se sentir confortável? Você vai estar bem? Então, esse tipo de reflexão que eu começo com essas meninas, porque quando elas falam, não, eu não vou conseguir, eu falo assim, então você não vai para o escritório de fulano, beltrano e ciclano, porque ele tem um valor que é diferente do seu valor. Não é certo ou errado, são diferentes. Porque até que a gente pega para a questão empresarial, né? Tem empresas que a pessoa trabalha com pressão. Pressão, cobrança. Aí tem outras empresas que trabalham com a motivação, premiação. E detalhe, às vezes a mesma pessoa queria arrebentar nessa empresa, ela não consegue de si mesmo engatear nessa, porque ela não consegue lidar com aquela situação, entendeu? Com aquela roupagem estrutural da empresa. Interessante. Exato, é isso que eu estou falando. Muito bom, muito bom. Né? Por quê? Porque você tem um perfil que você precisa saber se esse seu perfil se adequa àquela... Porque a empresa não vai mudar por você. Exato. Ela não vai mudar por você. É você que vai se adequar ou não àquela empresa. E você, né, imagina, passar por todo um processo de seleção, não sei o quê, e falar, depois de, 2, 3 meses, falar, não aguento ficar aqui, ou o desgaste. Né? O desgaste pelo processo e o desgaste de falar que não quer ficar ali, porque eu tenho consequências, né, trabalhistas lá na frente, consequência com a família, louca, largar um emprego desse. Então, assim, antes de entrar, você já sabe qual é o seu perfil, quais são os seus valores, quais são os seus interesses, quais são os seus hobbies, né? E ajudar que muitos desses hobbies, desses interesses, eles ajudam na advocacia e que a pessoa não sabe. Então, lá vou eu explicar o que cada um ajuda. Então, eu vou falar do autoconhecimento e a importância do xadrez na advocacia.
quem é que joga xadrez? Meia dúzia de pessoas. Mas o que não é o direito senão um jogo de estratégia? Aquilo que eu vou colocar na minha peça, aquela testemunha que eu vou... Qual vai ser o contra-efeito de cada mexida, né? Exato. Eu falo assim, se eu não quero saber a resposta, eu não vou perguntar. Por quê? Porque dependendo da resposta que a pessoa me der, é pior do que a pergunta que eu fiz. É jogo de estratégia. Isso é xadrez, gente. Então, na hora que você começa a entender que existem outros elementos que te ajudam na advocacia, eu starto essas meninas e elas começam a fazer várias outras coisas. Começam a participar de outras atividades que você fala assim, não tem nada a ver com a advocacia. E eu provo que tem tudo a ver com a advocacia, que vai ajudar na advocacia. Aí eu vou falar da dança. Então, por exemplo, eu faço dança flamenca, né? E é uma das danças que eu indico, mas lá no meu vem o autoconhecimento e a dança de forma geral, porque eu tenho a questão da dança terapia e da dança em si. E por que a dança flamenca faz a diferença? Porque a dança flamenca ela tem o compasso dela ternário e binário, diferente do que a gente está acostumado a dançar, e eu tenho, com a dança, a motivação em 16 áreas diferentes do cérebro. Então, eu tenho oxigenação, memória, raciocínio lógico, raciocínio mais rápido, que a dança me traz. Por fora da zona de conforto. Exato. Da repetição. Entendeu? Então, quando você vai trazendo isso, aí eu falo, meninas, vão dançar. Aí eu falo, não, é louca, tá me mandando dançar, o que você tem a ver? Não tem, porque eu estou preparando o seu organismo, o cérebro, especificamente para isso. Aí eu falo da música. Vai estudar? Estuda ouvindo uma música instrumental, qualquer uma instrumental. Ok? Né? E aí eu passo Beethoven. As sinfonias de Beethoven, as 9, cada uma é utilizada para uma coisa diferente. Aí quando ela quiser fazer algo X, ela usa a sinfonia número tal, entendeu? A gente vai trabalhando isso. Por quê? Porque vai facilitando o aprendizado, todo esse seu processo de afirmação enquanto advogado. Então, assim, são várias informações que eu trabalho com essas meninas. Então, eu falo de mesa posta, gente, assim, os tópicos é muito infinitos, coisa. né? Então, isso eu estou no primeiro módulo. Sim. Esse é o primeiro módulo, porque é o autoconhecimento, né? Então, o primeiro módulo... Superado esse primeiro momento, qual que seria o segundo? Aí eu começo... vamos agora receber o cliente. E antes do cliente chegar, o que eu preciso? Sim. Então, eu faço essa primeira etapa. O que eu preciso? Primeiro, precisam me achar, né? Então, eu vou falar da rede social, eu vou falar de papelaria para fazer, né, o seu papel timbrado, né, a sua logomarca, para você começar a aparecer. Então, quais são os documentos que eu tenho que estar para o meu primeiro contato com o cliente? Eu tenho que ter, no mínimo, uma procuração, né, uma declaração de hipossuficiência, o contrato, se eu não tenho um contrato de honorários, no mínimo, uma proposta de honorários, né? Então, um contrato, procuração, declaração de hipossuficiência, a ficha de atendimento, né? E a ficha de atendimento é até essa daqui. Eu acabo mostrando para elas, né? Tá vendo? Uhum. Essa aqui está até rabiscada. Tá? Que é uma ficha de atendimento para preencher, porque eu preciso de ter dados do cliente. Então, eu começo a falar que ela precisa fazer isso. Essa aqui é a minha. A sua precisa ser igual? Não precisa, mas você tem que ter um espaço que você vai fazer isso. Ah, mas eu não vou atender ele presencial. Falei assim, então, usa o form do Google, né? Google Forms, faz ali. Então, a gente monta um negócio desse Não aqui. necessariamente precisa também ser no papel, né? Poderia ser online. Online, pois é. Então, a gente vai fazer isso aqui para que ela tenha. Por quê? Porque eu vou precisar dessas informações para levar para uma petição inicial, para fazer o contrato. Então, nome, CPF, RG, já estou tirando daqui, já estou colocando lá, já estou fazendo. Né? E contato é ouro, né? Contato é ouro, contato né? É Na hora que ouro. aparecer, E valorizar todas as pessoas que entram no escritório. E é difícil, que até hoje, que eu acho que é desafio para todos os advogados, a cobrança, a estipulação dos valores a título de honorários advocatícios. Isso eu não preciso nem perguntar, que eu já sei que é um dos tópicos importantes que até hoje nós mesmos temos dificuldade de aquilatar. Isso. Tu acha que na advocacia, como na área comercial,
tudo depende do passo a passo. Não adianta você querer atropelar. Tem pessoas que tentam. Eu percebo que atropelam os passos e já vai para o valor, aí acaba que tem uma recusa, ele já não está preparado porque não elaborou todo o processo. Tu acredita nisso também, que existe um processo? Você tem a ficha, aí tu vai explicar, vai enviar a proposta, negociar a proposta e só depois colocar valores. Porque eu acho o seguinte, a pessoa quando te procura, o cliente quando te procura, ele está numa situação de eu preciso resolver isso, né? Mas ele não está numa situação de eu preciso resolver isso, eu vou pagar qualquer preço por isso. Sim. Eu preciso resolver. O preço é uma outra etapa, e não é nem assim, se cabe no bolso ou não. Porque às vezes você tem um cliente que o poder aquisitivo dele, quando você olha, seria sei lá, classe D, mas que ele vai pagar o que você está pedindo. Porque ele acredita em você, ele confiou em você. Uhum. Então, antes de eu falar em valores, eu tenho que fazer com que esse cliente acredite agregar em mim. valores Exato. em você. Ele tem que olhar para mim e falar assim, né, a Renata vai ser a pessoa que, dentre todas as pessoas da face da Terra, vai cuidar do meu problema. Não é resolver, é cuidar do meu problema. Uhum. Porque a resolução, ela vem com a sentença, né, e a sentença não sou eu que vou proferir, é o magistrado. Mas eu vou cuidar... Preservar aquilo ali. Então, exatamente, quando você tem uma ficha de atendimento que está estruturada e que o cliente começa a ver isso, ele começa a falar, opa, esse advogado, ele se preparou para estar aqui comigo. Porque não é uma coisa qualquer. Né? Te dá um pedaço de papel e fala, anota aí seu telefone. É diferente. Né? Então, quando eu falei da mesa aposta, o que é a mesa aposta? A mesa aposta é um conceito que hoje, né, virou muito marketing, né, mas que é uma ideia de você colocar coisas para os seus clientes, família, pessoas, e que receba bem aquela pessoa, tá? Então, a água, é o café que sempre teve, é a balinha, né, isso aqui. Só que com as meninas eu ultrapasso isso, eu trabalho a mesa aposta mesmo. Vamos colocar aqui a xícara de café, mas vamos servir um bolinho? Vamos servir não sei o quê? Vamos fazer alguma coisa para você... O diferencial ali, né? Exato. Algo mais. O algo mais, para você trazer esse cliente para você. Aí você fala, você está inventando isso agora, Renata? Não estou inventando. A minha ideia de mesa aposta começou com minha filha. Minha filha hoje tem 25 anos. Eu tenho material de mesa aposta que eu comprei para ela, para usar com ela e as amiguinhas dela, na época que ela era criança. Uhum, sim. Então, eu tenho jogo ali da Minnie, do Pato Dono, de coisinhas assim de criança, porque é o que eu usava na época. E eu fazia isso e eu cativava. Eu fui aquela mãe que, ao invés da minha filha sair, eu trazia todo mundo para dentro de casa. Então, aqui às vezes tinha 10 meninas, tinha menino, todo mundo aqui, colchão diário, a gente espalhava aqui na sala para poder todo mundo ficar aqui junto, né? Teve uma vez que eu fiz, foi um festival do Alfred Hitchcock. Você já viu que eu não sou uma pessoa muito normal, né? Você já entendeu. Você não seria advogado, né? Também tem isso. Esse é um pressuposto, né? Então, é um pré-requisito da advocacia. Exato. São pessoas comuns. Não somos. Aí, o que aconteceu? Todo mundo teve uma versão na sua vida do bicho-papão. Sim. Não é? Falava assim, o bicho-papão vem te pegar, vem te pegar, vem te pegar. Não vai naquele quarto, não vai ali. Exato. Então, Júlia, antes de nascer, eu comprei um brinquedo, tipo um taço, né, vermelho, com as pernas compridas. Este é o bicho-papão. Júlia nasceu, que não sei o quê. Toma, Júlia, brinca com o bicho-papão. Então, quem chegava para ela e falava, o bicho-papão vai te pegar? Ela fazia o quê? Associava com o tal do boneco. Né? Aí ela ia lá, buscava o bicho-papão brincava, aquela coisa toda. Júlia foi crescendo, o bicho-papão ficou para trás. O que eu fiz? Próxima introdução aos filmes de terror. Botei ela para assistir junto comigo. Por quê? Minha filha não vai ter medo. Medo ela não vai ter, ela tem que entender dos medos reais, que não é do filme. Os medos reais é esse que está aqui fora, é o que entra pela internet. Se bem que na época não tinha internet, mas assim, é desses medos que a gente tem que ter medo de se precaver. Agora, criar esse negócio de vou ter medo de filme de terror, aquela coisa toda, não. Então eu via filme de terror com ela. E via fazer o quê? Pegava aquelas cenas, que são as cenas mais chocantes, aquele negócio... Ih, Júlia, ali, ó.
o suco de tomate. Ih, acabou o ketchup. Eu tenho certeza que nesse filme aqui acabou o ketchup porque tem muito sangue. E a gente via ainda os making-offs depois. Então, ela foi aprendendo que nada disso. Então, ela era a primeira que tinha acesso a isso, e aí as amiguinhas ficaram super felizes, né? Vamos ver filme de terror na casa da tia. Então, aí eu fiz a sessão de cinema com o Alfred Hitchcock para trazer todo mundo. Na época, eu pedi para as meninas trazerem os travesseiros, aí eu fiz para cada das meninas uma fronha com aquela imagem do Alfred Hitchcock, aquela sombra, Sim, preta. Fiz os ingressos como se fosse ingresso de cinema, que era o convite, para tudo, né? Fazer. Então, tinha assim, também o banheiro, tinha o banheiro com o chuveiro, não era? Que era o ataque do Alfred Hitchcock? Sim. Que era o ataque, né? Mas eu fui mostrar. A faca, né? Enfim. Sim. E aí eu montei o cenário. Então você veja que esse negócio de ter cenário, de ter isso, é muito meu mesmo. E a mesa aposta sempre teve no meio dessa confusão, né? Para trazer as meninas. E isso engajava, como engaja o cliente. Sim. Então, é aquele negócio que nós fomos acostumados ao final do ano, dar de presente para um cliente, né? É uma garrafa de vinho, né? Uma caneta, sabe? Não é um negócio assim... Uma lembrança, vamos dizer assim. É porque na época a gente nem falava em brinde, a gente falava em uma lembrança, alguma coisa assim, né? Sim, uma coisa mais pessoal, Uma não coisa era uma coisa fabricada. Não era igual tem agora que você... manda caneta para todo mundo, brinde, não. O que ela está falando é isso, não. Você entendi. Por isso que eu tentei modificar de brinde para uma lembrança, porque o brinde é diferente da lembrança. Né? Então, lembrança, por exemplo... pessoal. Exato. Até porque ela pratica uma advocacia artesanal. Né? Então, eu sou da época que a gente comprava as garrafas de vinho com os rótulos, mas não é o vinho, era o vinho mesmo, era o vinho de destaque daquele momento, né? Que aí vinha com os dizeres do escritório, fulano de tal, né? Vinha tudo assim. Uma vez a gente foram canetas Swarovski para as nossas clientes, né? Olha... Então, adoraram, né? Esse ano a gente vai entrar mais feliz, né? Não sei o quê. Claro, né, gente? Então, você passa isso e fala, você vai fazer o quê? Não é um brinde, uma coisa básica que todo mundo dá, que é igual para todo mundo. Você vai no diferente. E, às vezes, aquela cliente que você deu a caneta Swarovski, ela não gosta, não é dela, ela não gosta do douradinho. Sim. Então, você não vai dar essa caneta para ela, você vai dar outra coisa para ela no lugar. Né? Porque você vai trabalhar essa identidade, daí a ficha de atendimento. E isso vai fazer diferença para você saber a origem desse seu cliente. O cliente com indicação, ele é de um jeito e o cliente da internet é de outro. O cliente que veio da internet, ele muitas vezes ele quer saber preço. E preço é leilão. Eu falei ele já não está falando só contigo, essa é a realidade. Ele está falando contigo mais 2, 3 pessoas. Exatamente. Então você tem que sobrepor a eles. Exato. Ou você baixa o preço ou você demonstra uma qualidade maior. Exatamente. Na verdade, com os anos que nós temos de experiência, Paulo, eu acho que nem vale a pena. Eu fico refletindo muito isso. A gente sempre está... como os entrevistados aqui sempre falam, nós somos obras inacabadas, então assim, a gente está sempre em evolução. Eu sempre entendi, quando eu advogava para grandes empresas, como a Petrobras, grandes empresas, eu nunca entendi por que pagar pouco para advogado. Eu sei que isso é uma realidade que não vai acabar nunca e tudo mais, porque se você paga o mínimo, você recebe o mínimo. Então assim, isso é no salário mínimo que eu pago para uma secretária e tudo mais. Então assim, é estranho grandes empresas e tudo mais quererem que um advogado de nome, que alguns fazem, 30, 40 reais por processo, um número imenso de processos. E isso a gente não chegou a entender. Eu que já tive escritório grande em Belém, eu também fiz uma reflexão e voltei às origens, porque não tem sentido. Você olha advogados estrela, advogados de prestígio nacional perdendo prazo, porque é o exército de advogados que estão fazendo, e é um volume enorme, e os honorários. E aí você olha, eu nunca entendi, Renata, você olha aquele advogado que tem até avião, tem até jato, e quando você olha no final do processo, naquele processinho lá no interior do Pará, perdendo prazo. Nunca entendi isso. Acho que, independentemente de crítica, mas eu nunca entendi. Eu prefiro me filiar
com esse tipo de advocacia, que é uma advocacia que merece, é um problema grave, a gente tem que resolver isso. Sim. Nós temos que resolver, nós não podemos trabalhar como uma grande maioria de advogados trabalha, no leilão, aceitando qualquer valor, e o cliente deveria ter consciência de que contratar uma pessoa desse nível ou por esse valor, ele não vai prestar um bom serviço. Mas eu vou te falar, o cliente ele vai pagar o valor que você mostrar que você merece. Isso, é por isso. Entendeu? Então, assim, Concordo contigo. se começar a virar e falar assim, não, eu quero ser... Eu falei assim, olha, se você me ligou para saber quanto eu vou cobrar, né, e você não está querendo saber como é que é meu trabalho, quem sou eu, então eu já nem vou falar o meu valor e você não vai ser o meu cliente. Porque você não quer ser meu cliente, né? Tanto é que a pessoa, quando eu falo isso, ela já para pensar, fala assim, opa, tem alguma coisa aqui nessa história que está diferente, né? Porque eu não vou fazer um processo para me cobrar pouco e eu vou ficar com raiva daquele processo. Sim, também. Porque eu vou estar pagando para trabalhar. Sim. Quem é que quer pagar para trabalhar? Quem é que fica satisfeito? Mas o cliente hoje em dia também, ele já tem uma visão diferente. Tanto por um preço menor quanto por um preço mais alto. Quando ele vê essa diferença, ele sabe que tem alguma coisa diferente na mercadoria. Entendeu? Ou seja, se você ficar trabalhando com o mínimo ali, você pode ter certeza que ele sabe, assim, ó, esse aqui é mais um. Quando ele vê um preço mais alto, ele pergunta, peraí, por que esse preço é mais alto? Aí ele vai tentar procurar o que fez esse preço se elevar, entendeu? E com certeza ele já vai vincular, antes mesmo de pesquisar, a questão da qualidade. Vamos lá, superando essa parte, aí chegou no momento do contrato. Eu acho extremamente interessante a parte contratual. Apesar de se tratar de advogados, muitos não fazem contrato. E quando fazem de qualquer jeito. Então, esses dias eu estava lendo, não me recordo de onde, mas uma pessoa, lembrei, era do grupo do Pão de Açúcar. Ele cita o seguinte, olha, o contrato, o maior problema que eu tive na minha vida foi derivado de contrato, em 2005. Porque a gente fez uns contratos mal feitos, isso me gerou um prejuízo imenso e uma dor de cabeça gigante. E com isso eu tive um dos maiores aprendizados da minha vida, que é, eu prefiro brigar na elaboração do contrato do que brigar posteriormente ao contrato, porque ali você perde a amizade, você perde o parceiro, você perde o amigo por causa desse contrato mal elaborado. Então vamos brigar agora na elaboração do contrato e não posteriormente a ele. Então eu achei sensacional e é uma grande realidade que serve até mesmo como direcionamento para as pessoas que vão elaborar novos contratos aí. Nós já tivemos um desgosto imenso, com certeza. Eu e a doutora Renata, provavelmente, porque fizemos isso sim, e é terrível. E principalmente honorários sucumbenciais e contratuais. Nossa, mas, porra. Eu, assim, com o meu cliente, eu normalmente mando o contrato para ele por e-mail. Vai para sua casa, leia, o que você não entender, você me fala e a gente trabalha ali em cima dessas cláusulas e eu te explico. Eu não quero que ele venha aqui, eu imprimo ali, ele assina e vai embora, porque na hora que ele chegar ali na esquina, ele vai começar, doutora, eu não entendi isso aqui. O que isso aqui significa? O que não sei o quê? Então, é exatamente essa a ideia. Vamos, falar... Eu costumo dizer que até quando você explica todo o contrato, da hora que... Porque enquanto não existe direito ali, a pessoa não tem nada a receber. Quando não tem nada para receber, eu costumo dizer o seguinte, quando não tem nada para receber, não tem motivo para se brigar. Então vamos. Mas na hora que aparece um valor a ser recebido ali, aí a pessoa, o próprio cliente já cita, não, mas não foi isso, eu entendi errado. E isso quando você elabora um contrato bem elaborado. Você imagina quando o contrato não tem uma elaboração adequada. Pois é. Bom, os meus contratos, eles não são de êxito. Eu não tenho contrato de êxito, não trabalho... Eu trabalho antes, né? Claro. Então, assim, eu preciso comer antes de ter o resultado. Claro. Porque como a gente está falando aqui, tem pessoas que labutam na área trabalhista, previdenciária, né? Então tem... Mas, assim, eu tenho que ter... Aqui em Brasília, inclusive, o pessoal de previdenciário não está mais só no êxito, não. Eles estão pedindo uma taxa mensal. Eu acho que já é... Porque precisa sobreviver, como, né? Gente, como é que você vai pagar água, luz, celular, se você não tiver uma entrada constante? Não tem jeito, né? Mas, enfim, aí
Eu explico para o cliente, eu coloco, eu desenho, né? E eu desenho mesmo, porque eu gosto de conversar escrevendo, né? Então eu faço desenho, mostro para ele, que não sei o quê, para poder realmente entender todo esse contexto. Mas eu acho que antes do cliente a gente discutir esse valor, a dificuldade maior mesmo é de colocar o preço naquilo ali. Sim. Quanto é que vale esse trabalho? Sim. Isso que eu vou fazer, quanto é que eu vou, como é que eu vou precificar? A gente tem ali a tabela da ordem como um paralelo, né, que a gente vai olhar. A tabela da ordem, no meu entender, é para você não ter prejuízo. É o mínimo. É o mínimo que eu posso cobrar e é para não ter prejuízo, é para ficar no 0 a 0, ou seja, para você pagar as contas. Para amigo, vamos dizer. Para amigo. Você não tem como sobreviver com a tabela da OAB. Com a tabela da OAB, você não entra no cheque especial, digamos assim, né? Você paga ali aquelas contas. Mas você não compra uma roupa, né? Você só paga a conta. Mas e daí para frente? Como é que você vai precificar? Porque quando você fala em precificar, você tem que ver a complexidade do processo. Então, dificilmente eu chego para um cliente num primeiro momento e falo, é tanto. Quanto é que é uma ação de divórcio? É X. Eu vou falar, não, pera. Deixa eu entender a complexidade do seu caso, deixa eu entender o que é que eu vou precisar fazer e o tempo que isso vai durar para que eu possa colocar um valor. Porque, vamos lá, vamos chutar números, né? Vamos falar assim, vamos pensar no divórcio. Na tabela da OAB. Não, é porque eu não vou lembrar do valor da tabela sim, claro, eu preciso de números mais assim. Vamos pensar no divórcio, que seria 20, né? Tá. 20. Por que 20? Que se for um divórcio litigioso, um processo, se ele tiver que fazer uma citação por edital, alguma coisa assim, ele vai estar durando cerca de 2 anos. Então, 20, né, seria 1 por mês que eu estaria recebendo daquele processo. Trabalhando 24 meses? Não, seria menos. Tá aí uma excelente ideia. Em vez de cobrar tudo de uma vez, cobrar parcelado. O cliente não reclama. Eu chamo isso, quando você fala o parcelado, eu chamo de honorários advocatícios escalonados. Você faz essa análise, que aí é diferente. Vamos pegar, porque é uma ação no cível, eu tenho a possibilidade de fechar ali o acordo numa audiência de conciliação logo no começo. Se bem que nem todos os juízes designam a audiência de conciliação, se bem que nem todos têm, né? Mas vamos voltar para a história de uma ação qualquer, né? E que eu cobrei 24, porque seriam 2 anos, né? Para a gente pensar em 1 por mês, para ficar fácil a conta aqui do nosso lado, né? Sim, sim. E aí, eu viro e falo, olha, para mim fazer da inicial e acompanhar até a sentença, passando por todas as etapas, eu cobro 24. Mas, se a gente fechar na audiência de conciliação, que for designada pelo magistrado, agora, nesses primeiros 6 meses, eu cobro, 12. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu já estou dizendo para o meu cliente que ele tem a possibilidade de me pagar menos se eu tiver um trabalho menor para fazer, porque eu vou estar encerrando o processo agora, nesses primeiros 6 meses e não em 2 anos, né? E eu cobro menos, porque o meu trabalho foi menor. Então, não vai estar faltando dinheiro para mim. E eu estou explicando para o cliente essa etapa que eu estou cobrando. Então, no meu contrato, quando eu faço dessa forma, vai estar lá. O valor da ação é 24. Se solucionarmos na audiência de conciliação, no primeiro ano do processo, vai ser 12, né? E se for necessário fazer um recurso ou cumprimento de sentença, vai ser feito um contrato à parte com os novos valores. Inclusive, eu ganhei um TED por conta de uma cliente, por conta de um agravo nessa situação. Mas assim, o que aconteceu? Foi bom, né? Você ficou feliz. Eu vi seus olhos brilhando. Eu não aguentava mais essa cliente. Essa cliente era aquela que ligava às 6 da manhã. No meu contrato, eu tenho uma cláusula dizendo que se você ligar fora do horário do expediente, de 8 a 6, vai ser cobrado na hora de consulta. Perfeito. Se ligar fora do horário, se ligar sábado, domingo, feriado, vai ser cobrado hora de consulta. A não ser que se trate de urgência.
Então, imagina, eu estou fazendo uma ação, uma área de família, e de repente descambou para uma Maria da Penha. Aí sim, mas a Maria da Penha não está no meu contrato, mas é urgência, eu vou fechar um outro contrato. Então, já estou dizendo que se tiver alguma coisa assim, vai ter que ser outro contrato, é outro valor. Né? Então, a pessoa já sabe disso tudo. Mas, enfim, essa tal dessa cliente desrespeitava tudo e a gente mandava, falando, olha, tem que pagar, que não sei o quê. Eu sei que lá pelas tantas, eu falei assim, olha, eu não quero mais ser sua advogada. Você não é a minha cliente, né? É o que eu gosto da cliente, gosto de botar no colo, gosto de conversar, gosto de não sei o quê. Mas, assim, chegou aquele limiar da nossa relação, não dá mais. Aí, né, fiz a renúncia, ela contratou uma nova advogada, eu fiz até o subestabelecimento para não dar aquele espaço ali no processo, para não falar que abandonei, que não sei o quê. Fiz o subestabelecimento, né, e o outro colega, né, coitado, né, fiquei lá com ela. Ela ficou infeliz e ela entrou com o TED. O TED não é a transferência eletrônica, que eu também percebi. Pelo seu ele entendeu que fosse uma transferência eletrônica. Não, meu querido, não. Quando ela falou, eu já percebi. Eu ganhei um TED, ou seja, não, uma reclamação, uma representação disciplinar. Tá. Mas eu ganhei o dinheirinho também, né? Então, assim. Sim. Só que você falou TED, seus olhos brilhando, eu falei assim, é dinheiro. Porque teve as duas coisas. Claro. O que aconteceu? Aí eu peguei, não cobrei dela o agravo, porque no meu contrato tem assim, no prazo de recurso, deve ser feito um novo contrato. Caso não seja feito um novo contrato, o valor será 2 vezes o valor da tabela da OAB referente àquele recurso, àquela peça, né, ali. Então, eu não digo qual é o valor, mas eu amarro a tabela da OAB, duplico o valor de lá e, né? Esse contrato até eu quero, Paulo. Também. Fantástico. Eu sei que é que nem receita de bolo ela não vai dar, mas um contrato desse eu até quero. Mas sim, doutora. Eu vou te falar que as minhas mentoranas ganham. Aí eu coloco isso, né? Porque se a gente não fizer o contrato, mas assim, ela tem que me autorizar para fazer aquela coisa toda. E se a gente... Porque às vezes não dá na conversa, ou, né? Ela fala, não, depois eu passo aí, acerta, aquela coisa toda. Então, já está amarrado ali o valor. Enfim. Então, eu não tinha cobrado dela o tal do agravo. Eu queria me livrar. Sabe quando você fala assim, eu quero me livrar, então não vou nem cobrar? Tá, vamos lá. Aí ela entrou com o TED, lá no Tribunal de Ética e Disciplina. Uma representação disciplinar por possível falha infracional. Por quê? Porque eu a tinha abandonado. Perfeito, abandono de causa. Não abandonei. Lembra? Eu fiz um subestabelecimento com o colega. Não, mas o pedido pode ser qualquer coisa. Pode até ser... Que eu tinha abandonado ela. Pedido pode ser qualquer um. Então, foi esse Agora, o pedido que ela fez. o problema é ela aprovar, né? Não é que eu abandonei o processo. Sim. A abandonei. Perfeito. Psicologicamente falando, eu abandonei. Entendi. Então, ela entrou no TED. E aí, quando eu fui fazer a minha defesa, eu falei assim, olha, inclusive, esse agravo aqui, ó, ela não pagou. Ela está me devendo. Né? Aí veio o resultado, dizendo realmente não era nem caso de TED, na realidade, porque eu não tinha tinha descumprido nada eticamente ali, nenhuma infração, e que ela tinha que me pagar aquele valor que ela estava me devendo. Sim. Então, assim, eu ganhei um TED e um TED. E um TED, 2 TEDs. Porque ela... Por isso que o TED foi feliz. Foi feliz. Mas por quê? Por conta do contrato. Porque estava tudo amarradinho. E lá no contrato tem dizendo também que a gente pode a qualquer tempo renunciar ou ela revogar o mandato, né? Então, porque é para os dois lados. A relação pode se tornar bem tensa às vezes, né? Agora, em relação a esse contrato, é interessante também, a senhora falou várias situações, mas uma muito interessante é em relação... Vamos falar aqui porque nós falamos para estudante, enfim, nós falamos para o público em geral. Mas tem também a cobrança conforme a cara do cliente. Como é a cara do cliente? Você não vai cobrar. E aí eu queria uma explicação mais técnica, porque você detalhou tanto a questão dos honorários que eu achei interessante a gente... Você não vai cobrar 20 mil reais do empresário milionário pelo mesmo serviço. Ou vai. E aí a gente entra na sua mentoria. Porque na área criminal... Um habeas corpus, por exemplo, do mesmo nível de um empresário e de um bandido pé de chinelo... Não, é totalmente diferente. A gente não pode ser hipócrita de dizer que vai cobrar o mesmo.
Ou não? Porque na área criminal já é um preceito, né? Depende da pessoa. Vamos para a área de família. Na minha área, eu não vou fazer isso. E isso que você está me falando, de cobrar de um milionário, eu já cobrei de um milionário o mesmo valor que eu cobrei de uma pessoa comum. Porque era a mesma situação. Onde é que eu poderia ter um diferencial da complexidade? Sim, mas aí é tranquilo. Mas eu não tive a complexidade. Então eu falei assim, eu não vou. Tanto é que é um cliente que ele é um cliente. Ele viu que eu não o explorei por ele ser esse milionário, né? Então toda vez que ele tem uma demanda nessa área, ou ele tem um amigo milionário que tem uma demanda nesta área, ele vai e me indica. Então veja, né? Eu poderia ter, falei assim, gente, para você ter ideia, ele declara no imposto de renda dele R$100 mil por mês. Declarado, bonitinho, entendeu? Ele, pessoa física, ele tem cerca de umas 10 PJs, ok? Não, estou explicado a sua linha de pensamento. Aí eu virei e falei assim, se eu cobro dele, vamos falar, então aqui, isso aqui para Maria eu ia cobrar 20. Isso. Para ele eu vou cobrar 200, este homem não vai voltar em mim. Esse homem vai ver que eu falei, ele vai querer fazer, porque ele sabe que eu vou resolver aquele problema para ele, mas ele não vai voltar em mim porque ele não vai confiar em mim. Perfeito. Aí, cobro de Maria 20, cobro dele 20 também. De José também. Aí cobrei os 20 e aí toda essa rede, né, de influência, ela volta. Porque ele fala, ela me tratou não olhando os cifrões que eu tenho na carteira, como uma pessoa que precisava resolver um problema e que ela olhou o problema que eu tinha e cuidou deste problema. Então, eu sei que em outras áreas ou até outros colegas ia colocar um outro valor. Eu tenho certeza disso. Sim. Mas assim... E eu fui direto com você, né? Eu fui direto. Eu podia ter dito o poderio econômico, a disparidade de orçamento, enfim, eu poderia usar outro. Mas a gente foi bem claro e a senhora falou exatamente qual é a letra da música, né? Assim. Eu falei errado, falei cara crachá, não é cara crachá, não é cara conta bancária, né? Exatamente. Mas porque para mim, se eu cobrasse dele 200, nessa ideia de 20 para um e 200 para outro, eu só teria 200. Perfeito. Morreria ali. E toda a rede de pessoas que ele conhece, que ele poderia me indicar, não iria aparecer. Não ia nem sequer cogitar, porque ele ia dizer 200 e a pessoa nem cogita. Não, ele até poderia me pagar, mas eu digo assim, o amigo dele até poderia pagar. Mas sabe o que ia acontecer? Na hora que esse amigo falasse, aí falei assim, rapaz, vai em outra, porque a minha ela é muito boa, mas ela me cobrou horrores e eu sei que foi desproporcional. Exatamente. Entendeu? Então, eu perderia não só ele, como toda essa rede que ele tem, que ele não ia me indicar. E a gente vive dessa indicação. Eu não vivo da internet, ali na internet. Eu vivo desses clientes que confiam em mim e que vão levando essas informações. Na verdade, a advocacia boca a boca da nossa... A gente não pode... É estranho falar da nossa geração, né? Porque a gente não está morto, nem eu, nem você. Então a gente não pode falar de nossa geração. Há anos atrás, o boca a boca. O boca a boca continua sendo... Mas é o mais efetivo. Sendo talvez o carro-chefe de uma advocacia que a senhora pratica. É o carro-chefe. Mas o boca a boca é ainda o mais efetivo. É o mais efetivo. E é o que eu estou falando. Quando eu tenho esse boca a boca, né? Então, por exemplo, esse cliente que eu cobrei 20, ele vai colocar para o amigo dele que foi 20. Eu já não vou mais precisar ter que explicar para ele por que é 20. Porque ele já veio com esse parâmetro. Entendeu? Tanto é que aí também eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu abaixo, não, este aqui eu vou fazer 5. Né? O outro que vai vir vai querer pagar 5 também. Aí eu não vou conseguir levantar do outro. Né? A não ser que haja uma explicação, né, para aquele ali que é meu amigo de infância. Para você é 5. Mas se fosse um João que não é você, seria 20. Aí você consegue mostrar para a pessoa que ela tem um valor diferenciado porque é um amigo de infância. Se não, você vai ter o problema no sentido inverso. Porque o boca a boca pode ser também no sentido negativo, tanto para baixar os seus honorários,
para você não ser contratado. Esse advogado não cumpre prazo, esse advogado não me dá informação, esse advogado... Não faça isso. E lá no Reclame Aqui tem advogado, tá? Sim. Tem? Sim, claro. Você acha advogado? Sim. Eu não tenho curiosidade. Sim, Tem que tem. finalizar aqui, eu vou fazer uma pesquisa. Agora, e a advocacia? Ela mudou e ela está mais fácil ou mais difícil? E ainda é aconselhável advogar? Claro, se a senhora tem a mentoria. E também se vale a pena advogar. São perguntas um pouco... Gente, claro que vale a pena advogar. A advocacia mudou? Sim, a advocacia da minha época para agora mudou e muito. As novas tecnologias, as pessoas. Às vezes eu me deparo com juízes que não são tão bem preparados quanto dos antigamente. Em compensação, alguns têm uma visão muito mais aberta do que os de antigamente. Então, assim, né, você tem várias flutuações. Eu me lembro que eu subi as escadas do fórum desesperada, porque ia dar 19 horas que fecha aqui o nosso TJ. O protocolo. Claro. Gente, como eu já subi desesperada aquelas escadas ali. E né, quase assim, jogava o negócio em cima do balcão, tipo, já entreguei para você que está atrasada agora, né? Por conta do protocolar, no horário. E agora eu tenho o PJE. Você vai ficar até as 23h59. Às vezes sim. Sim. Às vezes sim, porque eu faço meu horário agora com mais flexibilidade do que eu fazia antes, porque antes eu estava presa a isso. Né? As audiências, eu não sei como é lá em Belém, mas aqui em Brasília, quando as minhas audiências eram todas presenciais, era um dia que morria. Sim. Marcava-se 2 horas, começava às 5h30, então você tinha que ficar das 2 às 5h30. Mas você pode pedir para remarcar? Posso, sabe? Se dá a Deus para que ano, para que, né? Então eu fico lá esperando. Sempre. Né? Já entrava na audiência de mau humor, porque ficava 2, 3 horas esperando. Às vezes com né? fome. Com fome, cansada. Né? E aí as audiências, elas começaram a ficar tudo no horário. Adorei. Eu só tenho problema com as audiências de instrução e julgamento. Mas as de conciliação, por mim, todas elas podem ser virtuais. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que a melhora da qualidade de vida em relação à tecnologia, quem administra bem, é fantástico. Imagine-se um subestabelecimento para protocolar, imprimir, protocolar. Pelo amor de Deus, as pessoas não sabem. É como nós tivemos outros convidados aqui para o podcast para fazer direito. Não, a gente não pode comparar. Era a máquina, a gente chegou ainda no início a máquina Olivetti, pelo amor de Deus. Eu lembro, meu Deus. O Olivetti do errava aquele carbono, era uma desgraça. Quer dizer, aí às vezes refletindo, você diz, tá mais difícil. Poxa, para fazer uma petição numa máquina elétrica. Aquilo é que era difícil, muito difícil. Então, assim, cada tempo, o seu tempo, cada dificuldade, cada desafio, enfim, passaram. Então, hoje a gente tem aí um inchaço de advogados, sem dúvida nenhuma. É uma concorrência muito negativa e muito, enfim, muito agressiva, né? Eu vou te falar que você só tem concorrência, aí é a questão da matemática. Você só pode falar em concorrência naquilo que é igual, porque naquilo que é diferente não tem concorrência. Perfeito. Você vai ficar só, porque não vai ter mais ninguém ao seu redor. E aí é onde você vai ter que mostrar para o seu cliente ou o futuro cliente que você é diferente. Mas assim, você só vai ter concorrência naquele padrão em que está todo mundo igual. Porque na hora que está todo mundo igual, qual é a diferença então entre pegar advogado 1 ou advogado 2? É igual. Agora, quando você fala, não, advogado 1 e Renata, Renata tem aqui algo de diferente. Então eu vou ficar com Renata. Entendeu? Claro. Por quê? Porque não existe a concorrência, você teve um diferencial. E cada um de nós tem a possibilidade de achar o seu diferencial. Aí eu volto lá para trás. Meu primeiro módulo, o autoconhecimento. Onde é que está o seu talento? Perfeito. Né? Então, assim, vamos lá, todo mundo tem que ir para a área de direito de família? Não. Tem gente que não tem perfil para isso, Claro. de jeito nenhum. E o que está fazendo aqui, pegando processo de direito de família? Vai fazer aquilo que você se identifica. Tem um povo lá que gosta de tributário, vai para lá. Não precisa vir para cá. Né? Vai fazer aquilo ali, se identifica com aquilo ali e seja muito bom naquilo.
Agora, pega a família, pega a penal, pega a trabalhista, pega não sei o quê e vai. E no final das contas, passa a ser apenas mais um dentro desse mar de um monte de advogado. Agora, faz o diferente. Na hora que você faz o diferente, você conquista o cliente. E você só consegue fazer o diferente depois que você estudou, que você se posicionou. Porque, assim, como é que eu vou pensar numa solução para sair fora da caixinha se eu estou ao mesmo tempo tendo que estudar civil, penal, trabalhista, tributário, previdenciário, que não sei o quê? Não. Na hora que eu foco numa área, né, que eu me dedico nela, eu começo a ver as nuances, começo a perceber como é que os magistrados eles vão se posicionar. Então, hoje eu tenho 6 varas aqui em Brasília, de vara família, são 6, e 3 de órfãos de sucessão. Nas 6 varas de família, eu consigo dizer mais ou menos como é que o juiz vai se posicionar, se eles não trocarem, né? Que isso é extremamente importante. Como é que eles vão se posicionar? Então, às vezes você distribui, na hora que caiu na vara, você fala assim, já vamos ter que fazer o recurso, porque se for ele que for sentenciar, porque às vezes a gente dá sorte, né, de na sentença ele está, né, de férias, né, um atestado médico, uma coisa assim, mas se não, você já sabe qual é o resultado. Por quê? Porque ele já está ali há muito tempo, né, você está ali acompanhando as decisões, então você já sabe como é que ele vai se posicionar. Isso vale ouro. E como é que você faz isso? É estando ali naquela área. Agora, se eu pego família, se eu pego trabalhista, se eu pego tributário, são juízes diferentes, são análises diferentes, eu não vou conseguir acompanhar. Perfeito, perfeito. E a questão de família? A advocacia ficou muito mais complexa, porque antigamente, porque como as coisas mudaram muito rápido, né? Não é tão antigamente, 30, 20 anos atrás, 30, nós tínhamos aqui o modelo da família tradicional, já modificando, né? Já modificando para outros tipos de relacionamento, enfim. E ficou muito mais complexo, porque você vê, acho que a Cássia Eller, na época, não foi? Que foi um divisor de águas, salvo engano. Foi sim. Foi um divisor de águas, né? Porque antes dela, ou algum tempo antes dela, você tinha um relacionamento homoafetivo e o patrimônio ia diretamente para os familiares que às vezes não tinham até vergonha daquele relacionamento. A Cássia Eller, ela foi um diferencial em vários aspectos. Uhum. E mais do que a questão patrimonial, foi a questão do filho dela. Uhum. A maioria daqui que deve estar ouvindo não vai nem se lembrar dessa história. Por isso eu vou fazer uma perspectiva rapidinho. A Cássia Eller, ela era casada com a Marisa... Não vou conseguir. Não vou me lembrar. E a Cássia tinha um filho, o pai deste menino já era falecido, e quem fazia o papel de família era a Cássia, o menino, e a esposa da Cássia, que agora eu não vou me lembrar do nome do menino. Ora, faleceu o pai. A mãe falecendo, o próximo a cuidar do menino seria, em tese, o avô. Só que o avô, o pai da Cássia Eller, tinha rejeitado a filha porque ela era homoafetiva. Exatamente. Então, ele não queria saber dela. Exatamente. Qual foi a decisão do magistrado? Que a criança tinha que ficar com a esposa da Cássia Eller. Exatamente. Foi muito divulgada na imprensa. Sim, exatamente. Não era nem só a questão patrimonial, mas sim a questão de quem cuidava do menino. Porque essa ideia de que é uma família homoafetiva e que a mãe homoafetiva que vai cuidar da criança. Isso teve uma repercussão muito grande. Mas eu vou te falar, o problema não está aí, não. Você sabe que com todas as alterações que a gente teve com relação às espécies de família, o nosso problema dentro do direito de família não foi esse. Não é este, na realidade. A complexidade, né? A complexidade. Não é. Uhum. Eu digo que a gente teve, ao invés de a gente ter um amadurecimento das pessoas, a gente teve uma adolescência dos casais. Então, antes, demandas que não chegavam no judiciário passaram a chegar no judiciário e assim, demandas que são de alta complexidade, porque eu estou tratando de criança, mas que a palavra bom senso resolveu o problema. Sim. Quer ver? Eu fui procurada por um rapaz, né? Ele MP,
ela médica. Então, eu estou falando de 2 pessoas com poder aquisitivo alto. Eles tiveram uma filha e era o momento da criança ingressar na escola. A discussão era: qual é a escola que essa menina vai estudar? Eu estou dando esse exemplo, mas assim, essa história da escola, eu tenho várias famílias com o mesmo tipo de problema. Qual é a escola que a menina vai estudar? Claro. Veja, os 2 podiam bem sentar e discutir qual era a escola. Claro. A mãe queria que ela estudasse numa escola pública. O pai fala: de jeito nenhum. Você pode escolher qualquer escola particular que eu pago. Mas essa discussão é de todas as pessoas que têm filhos em escola. A minha é sempre a mesma discussão. Sim, mas veja, isso é coisa para ir para o judiciário decidir? Para o juiz Obviamente que decidir? não, obviamente que não. Então, é isso, por isso que eu estou falando. Essa ideia, em vez de eu ter uma maturidade de um casal, pensando no que é melhor para o filho, eles começaram a brigar de uma forma que se tornava impossível eles chegarem a um consenso, e isso foi para o judiciário, para a juíza bater o martelo e falar: tem que matricular um menino numa escola. Como eu já sabia que ia ser difícil... Mas eles ainda estavam juntos? Não, eles já estavam separados. Por um problema desse, não é possível. Sim, mas eu já O tinha casamento não deu certo. Um problema desse, um casamento não deu certo. Não. Mas a falência do casamento não pode. Não pode impactar na criança. A criança tem que ir para uma escola. O melhor interesse da criança deve prevalecer. Claro. Exato. Aí fui eu lá para o judiciário. Como eu já sabia que a juíza não ia me falar matricula na escola X. O que eu fiz? Tu vai lá, pega as 5 melhores escolas de Brasília, pega Tá vendo por que a advocacia ela precisa ser detalhada? Porque você precisa ter esses e o feeling, a experiência. Você vai pegar lá qual é a didática de cada escola, o que ela oferta, vai trazer o valor? Vai, mas eu quero saber a didática. Como é que é? Para que essa mãe escolha entre essas 5 qualquer uma, né? Porque ela fala assim: mas pode até ser que ela escolha essa, mas a gente não vai dizer que a gente quer essa. É qualquer uma das 5 melhores de Brasília, essa mãe pode escolher. Só não pode ser uma escola pública. Então, a gente trabalhou em cima do que as escolas ofertavam. Então, uma tinha musicalização, a outra tinha isso, Sim, a outra perfeito. tinha... E aí... Porque eu falei, se eu levo uma só, a juíza vai falar: eu não vou dizer que essa escola X aqui é a melhor que tem. Né? Eu falei assim: joga 5, né? Que a mãe escolhe entre essas 5 e pronto. Tanto faz, qualquer uma delas, né? Mas e a gente tentou fazer composição, acordo, a mãe não conseguiu. Mas qual era a justificativa da mãe para querer colocar o filho ou filha, não sei, no caso concreto, numa escola pública? Você tinha condição para colocar numa escola particular? Porque eu estudei numa escola pública, minha mãe estudou numa escola pública, Exatamente. minha avó estudou numa escola pública. Exatamente. Porque a escola pública é melhor, tem melhor ensinamento, enfim, é perto de casa. É perto de casa, ou seja, a justificativa em si, você vai pensar em várias, né? E assim... Mas qual que seria o melhor interesse da criança nesse caso específico? É isso que eu estou pensando. Nesse caso, a justificativa não era o princípio do melhor interesse da criança, era o que a mãe achava que era melhor do ponto de vista dela, mãe. Como eu estudei em uma escola pública, eu entendo que para minha filha uma escola pública é boa. E o pai falava não. Eu estudei na particular e acredito que na particular seja melhor. Aí a gente levantou número de faltas durante o ano que a escola pública parava aqui em razão de greve. Todas essas informações... Experiência que muitas das vezes... Mas de fato, doutor Mário, de fato a gente também tem que entender que a percepção de falar que escola pública é melhor, que escola particular é melhor que pública é um pouco preconceituosa, né? Se a gente for analisar. Mas daí a necessidade... Por si só, né? Não, o problema não é esse. O problema é a gente ter que ir para o judiciário para discutir isso. Exatamente, esse é o problema. É a litigância, a cultura da litigância. O que a doutora Renata falou é uma coisa interessantíssima. Mas uma coisa também que, de certa forma, me causa aborrecimento é isso. É que muitas das vezes a pessoa não entende o valor de um advogado experiente. O valor de um advogado experiente é impagável. Eu digo para os meus clientes: olha, podem, se for a precificação que você acha que só vale o preço, não tem problema. Mas não coloque, inclusive alguns que me procuram, não coloque na mão de pessoas que têm pouca experiência para a grande maioria dos casos.
Porque com a diversidade de decisões, a imprevisibilidade e todos esses fatores que nós estamos levando hoje e advogando hoje, você entregar para uma pessoa que não tem experiência, nossa, assim como magistratura, assim como é muito temerário. Não é preconceito, é porque é temerário mesmo. Prefira as pessoas que tenham pouca experiência que para casos mais simples. As coisas se tornaram muito complexas para você decidir. Hoje, você contesta, você tem uma criação, uma reflexão sobre coisas mínimas, né? Nós estamos vendo na imprensa a questão de crianças de 6, 7 anos ter que definir a sua orientação sexual. Então ficou difícil o direito de família. Ficou desafiador, ou não? Desafiador, sim. Difícil, não. Né? Eu acho que quando a gente está falando do direito das famílias e as formas de família, as espécies de família... Até o nome, desculpa lhe interromper, até o nome, doutora Renata, direito das famílias. Mas são várias as famílias. Tudo mudou. Era direito de família. Mas é porque antes o direito de família era contrato, basicamente. Basicamente a gente trabalhava, era contrato ali. E agora não. Agora eu estou analisando cada espécie de família, cada forma de composição. Perfeito. E eu vou te falar, antigamente não é que as famílias não existissem, elas não tinham, eram direitos. Certo, reconhecimento. Era o reconhecimento jurídico da existência daquilo ali como sendo uma família. Uhum. Então, por exemplo, hoje que a gente fala da união estável, a união estável juridicamente surge oficialmente na Constituição de 88. E antes da Constituição de 88 não existia? Claro que existia a união estável. Só não se dava esse nome, não se tinha direitos com relação a isso. Né? E muitas das espécies de família que a gente tem hoje não é atribuído direitos a ela, né? Não porque elas não existam, elas existem e estão dentro da sociedade. O problema é que as pessoas não querem atribuir esses direitos porque no final das contas vai estar perdendo algum direito. Uhum. Né? Mas assim, a complexidade das famílias está muito mais ligado ao problema de preconceitos, de ideias pré-concebidas sobre aquilo ali. Né? Mas, porque se você pega um casal homoafetivo e um casal heteroafetivo, você vai falar, pensão é igual para os dois, regime de bens é o mesmo para os dois, então tanto faz se é homo ou se é hétero, tanto faz. Você vai ver o quê? É um casal e qual é o regime de bens. Bom, é isso que você vai estar olhando. Se é homo ou hétero, tanto faz. Agora, quando eu vou falar um trisal, sim. O que eu faço com esse trisal? Sim. Aí a confusão patrimonial. E o trisal já é reconhecido? Não porque é monogamia. Porque não. Teve um caso agora no Sul, não foi? Do reconhecimento. O trisal ele não pode mais ser reconhecido via cartório, mas ele pode ser reconhecido via judiciário. Teve um agora, acho que foi no Rio Grande do Sul. Tem decisões no mas judiciário. Mas ele não contraria a monogamia? Não. Tem nada a ver. Monogamia é uma vertente que a gente tem dentro do direito. A gente nem está mais considerando como sendo um princípio. Mas o casamento não tem fidelidade? Tem. Um comum dos requisitos, não é isso ou não? Veja só. Se existem 3... Não tem fidelidade porque um sabe do outro. Tem fidelidade? Tem a fidelidade entre eles. Sim. A fidelidade está no ato da pessoa não saber da existência do outro. Só seria infiel se fosse um quarto. Escondido. Exatamente. Entendi. Eu não estou ofendendo a fidelidade. Claro. Não estou ofendendo nem a fidelidade, nem a lealdade. Sim, mas isso é importante, doutor Issal. Qual é o que na prática está acontecendo hoje no Distrito Federal? Então, a gente tem o reconhecimento dessas famílias via Poder Judiciário. Via Poder de Ação. Então, seria uma ação de quê? É tão distante para mim. Seria uma ação de quê? De reconhecimento do trisal? É isso? A ação de reconhecimento de uma família. Agora vamos partir para a sucessão. Com base na Constituição? Porque não tem previsão, né? Dignidade da pessoa humana, formação de família. Né? Aí eu vejo quais são os requisitos da união estável, quais são esses requisitos. Eu uso esses requisitos para poder falar que aquilo é uma família. Agora, só que é o seguinte, aí vamos na parte de aquisição de patrimônio. Como vai ser aparado isso? Porque vai ter uma confusão, né? Porque são 3 pessoas contribuindo na aquisição de patrimônio. Paulo, vai falar o que ela está dizendo.
Eu já entendi. Eu vou te falar, quando são eles, esses três, eles não chegam para mim para discutir isso. Eles já viram e falam assim, olha, nós aqui somos um trisal e nós resolvemos desta forma. Eles já me trazem desenhado como Tudo é que é a relação deles. Até a questão sucessória, tudo como vai se dar. Porque, assim, questão sucessória eu tenho problema jurídico. Né? Então, tem a previsão, eu esbarraria nisso. Mas, sim, até a questão sucessória, eles já vão estar falando sobre isso. Porque eles já dizem como eles querem. A não ser que construa uma road familiar, né? Seria interessante fazer uma road familiar. Eles estão fazendo isso, porque é uma solução que a gente tem. Então, o que acaba acontecendo? A conversa entre esse trisal é uma conversa muito mais saudável do que com um casal na família tradicional. Sim. E eu vou te falar que é muito mais saudável porque eles discutem todos os aspectos. Quer ver? Eu tenho uma discussão, tenho um e-book sobre regime de bens. E o que eu digo? Qual é a minha bandeira? Que todo mundo que for casar, antes de ficar discutindo qual é a cor do guardanapo, do não sei o que lá do casamento, que fale sobre regime de bens. Se vai fazer pacto antinupcial ou não, se fale sobre isso. O brasileiro não tem a mínima noção do que isso significa. Não tem. A gente volta naquela questão do contrato, né? Antes de assinar o contrato, debata antes. Mas ainda existe uma tradição que o casamento não seria um contrato. Na cabeça das pessoas não é um contrato. Não é um contrato, é um contrato sui generis, se você preferir. Mas é um contrato porque ela está assumindo aquelas responsabilidades ali, aqueles direitos, aqueles deveres e as repercussões financeiras daquilo, econômica daquilo ali. E quando você trabalha isso, e eu falo, se você senta com a tua namorada, com o teu namorado, para falar sobre a questão de dinheiro, de duas uma, ou você já termina ali, e porque não era para você realmente casar, ou aquele casamento vai ser muito mais sólido do que qualquer um outro. Por quê? O primeiro motivo para divórcio, problema financeiro. E não é um problema financeiro de ter ficado pobre, de ter... Não é esse não. É o que a gente chama aqui no direito de família de a traição econômica, a traição financeira. O que seria traição financeira? Interessantíssimo. O que é essa tal traição financeira? Eu adorei essa. Eu não entendi. Ou ele quebra ou ele não quebra. Não. Cara, essa é sensacional. Não é isso, não. Veja só, vamos lá. Eu sou casada com o Paulo, né? Então eu tenho a minha renda, o Paulo tem a renda dele, ok? Né? Nós dois trabalhamos, fonte de renda, e a gente não discute os valores, ok? A gente não discute nada. Aí eu viro e falo assim, vamos lá, eu sou aquela que esbanja e ele é o conservador. Vamos pegar os extremos para ficar mais fácil, né? Então, eu adoro comprar roupa, sapato, brinco, relógio, bolsa, batom. E é um cenário bem comum, né? Bem comum. Eu sei. E toda vez que eu chego em casa com uma sacola dessa, ele já me olha torto. Tá certo? Alguém se identificou aí? Ele já me olha torto e eu já não estou gostando disso, né? Porque o dinheiro é meu, né? Mas o que passa na cabeça de Paulo? Paulo olha para mim e fala assim, poxa, a Renata podia estar juntando esse dinheiro do sapato, batom, que não sei o quê, para a gente fazer uma viagem no final do ano. Sim. Né? Ela podia estar juntando esse dinheiro, a gente podia estar conversando para comprar um carro novo, para não sei o quê. Entendeu? Como a gente não conversa, eu não sei o que passa na cabeça dele, ele não sabe o que passa na minha. Na minha cabeça, eu queria que ele me ajudasse, me desse um presente, que não sei o quê, sei lá, alguma outra coisa. Mais um cartão de crédito. Mais um cartão de crédito. Eu falei assim, Paulo não me ama. Ele podia ter comprado para mim um presente. Mas na cabeça dele, ele estou juntando dinheiro para a gente viajar no final do ano. Sim. E eu tô aqui. Ele não me ama porque ele não me deu um sapato novo. Poxa, eu falei para ele que eu achei lindo aquele sapato, aquela menina da novela, e ele nem ele nem percebeu. Poxa, não me ama. Você viu, ó? O meu foco e a minha forma de lidar com o dinheiro é uma. Do Paulo é outra. Isso é natural. Ok? Esse não é o problema. O problema é que a gente não conversa. Certo. Então, quando a gente não conversa e a gente não estipula como é que a gente vai resolver isso, eu acho que ele não me ama e ele acha que eu não o amo. E pior, quando o Paulo pega e vai comprar um presente para a mãe dele, porque é aniversário dela, e óbvio que tem que comprar um presente para a mãe. Mas veja, ele não comprou meu sapato. Ele me traiu. Quer ver pior? O Paulo saiu para o jogo de futebol com os amigos e resolveram beber lá depois para comemorar.
mas não comprou meu sapato. Não me Ele levou para traiu. jantar. Não tem problema aí com os amigos, vão comemorar uma bola. Veja, desde Você que quer vocês trocar uma bola por um conversem. sapato? Claro que eu quero. Eu amo sapato, eu não amo bola. Mas você está vendo a ideia da traição? Sim, claro. E assim, essa é só a pontinha do iceberg. Porque a gente, ao invés de estar juntos conversando sobre isso, o dinheiro continua sendo dele, o dinheiro continua sendo meu. Mas a gente não tem um planejamento em Conjunto. comum sobre isso. Sim. Porque o nosso planejamento pode ser exatamente esse. Cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Sim. E aí eu não crio expectativa. Sim. Eu vou ter o quê? Regime de bens de separação total. Tá. Acabou. Cada um faz o que bem entender. Entendeu? Então, quando você fala para uma pessoa, olha, você, para casar, você deve conversar sobre as espécies de regime de bem, não é sobre regimes de bens que eu estou falando que ela tem que conversar. É sim como cada um lida com o seu próprio dinheiro e como acha que deve ser lidar com o dinheiro da família. Quem é que vai pagar a conta? Água, luz, telefone, celular? É obrigação do homem? Oba, né? Então eu quero alguém aí para pagar minhas contas, vou pegar a minha e dividir entre vocês dois. Né? É essa a sua forma de pensar? Se você pensa assim, você vai ter que ter um marido que pense assim também. Certo. Porque se o marido não pensar assim, vocês vão ter problema. Então, quando você fala sobre regime de bens, e eu falo, o casal precisa conversar sobre essa questão financeira, você precisa estabelecer como vai ser isso, porque senão você vai ter essa traição financeira. E aí é quando eu percebo que você começa a fazer a cara feia. Quando eu chego com a sacola, sabe qual é o meu próximo passo? Eu começo a trazer escondido. Aquela blusa que eu acabei de comprar e você fala, nossa, blusa nova? Eu falo assim, não! Teu tempão. Tem tempão! Essa blusa? Assim. Advogado de família é muito interessante. Eu já tive oportunidade, mas é interessante. Já cometi erros de chamar as pessoas que estão separadas e ver a mulher se levantar e dar um tapa na cara do meu cliente, no meio do meu escritório. Então, assim, família, cada um tem um desafio, né? Cada um é uma ilha. Mas né? eu quero perguntar, essa pergunta eu quero saber por que os casamentos que não tinham conversa e do passado, como da minha mãe, do meu pai, que já estão no céu, mas como é que os casamentos, com tanta modernidade, você já ouviu essa pergunta e você já sabe a resposta, não tenho dúvida nenhuma, mas por que tanta modernidade, tanto diálogo, tanta evolução, e no passado os casamentos duravam anos e anos e anos, e hoje se esfacelam com a maior facilidade? Vamos lá. A gente progrediu ou a gente regrediu? Vamos lá. Primeiro que antes o casamento não era o casamento que a gente tem hoje. Hoje a gente casa baseado na ideia da afetividade. Eu amo fulano, por isso eu vou casar com ele. O casamento dos nossos avós, né, eles eram por uma utilidade. A mulher não pode ingressar no mercado de trabalho, ela precisa que alguém a mantenha. Então ela precisa de um homem que é o provedor. Sim. Então eu não vou falar em amor. Mas isso existe até hoje, o homem provedor. Não, mas é diferente. Hoje eu ingresso no mercado de trabalho. Hoje eu faço a minha opção se eu quero casar ou não. Antigamente eu não tinha. Na sua avó, ela não tinha nem a possibilidade de trabalhar fora. Para ela trabalhar fora, ela precisava da autorização do pai, depois autorização do marido. O salário que ela recebia do trabalho dela, quem ela recolher era o marido. Então, ela tinha que ter autorização. Ela não casava por amor, por afetividade. Ela casava por utilidade. O homem precisava da mulher, porque ele precisava de ter filhos, e normalmente filhos um monte para poder cuidar da lavoura, para poder cuidar do comércio, para poder cuidar, né, manter o nome da família. Claro. Então, assim, era uma ideia de utilidade. Um era útil ao outro. E essa família persistia. A gente tem uma leva aí de casamentos de pessoas, de idosos da terceira idade. Eu tive um divórcio de uma senhorinha e um senhorzinho, né, que ela casou em 74. Ela já tinha mais de 50 anos de casada e ela fez o pedido de divórcio. Sim, entendeu? Então a gente tem uma leva de senhorinhas e muito disso por conta do Viagra, né? Sim. Por que do Viagra, gente? Essa é nova. Por causa do Viagra, por que não? Mas por quê? Dois problemas. Primeiro problema, ela já tinha cumprido toda a sua função enquanto esposa. A missão dela estava encerrada. Já tinha encerrado, porque a omissão era a reprodução. A empresa, agora apareceu esse negócio aí e falou, não, isso aí não estava no combinado, não. E o segundo... A empresa já tinha encerrado a produção. E segundo, porque agora ele sai de casa procurando as novinhas. Sim. Então eu tenho dois problemas aí, né?
E aí, enfim, a senhorinha foi pedir o divórcio, né? E o interessante que assim, durante a audiência, né, foi antes da pandemia, então estava todo mundo em sala, né, na sala de audiência, estava muito quente, um dia igual hoje, um calor danado, né? Perguntou a ela, você quer água, fulano? Ela foi lá e pegou água pro fulano, sabe? Você viu como cuidando ainda dele, bem na forma tradicional, mas falou assim, comigo ele não continua casado, não. Aí, continua amigo, mas casado não. Porque, no fundo, eles nunca tiveram amores. Os amores que a gente trabalha hoje. Né? Eles tinham uma convivência, eles eram os pais e os avós daquele fulano, mas não eram, às vezes, até cúmplices em algumas coisas, mas amor não tinha. Eles eram parceiros. Eram parceiros. Então, muito tem disso. Então, a gente tem que ver que lá atrás eu não tinha essa ideia de família, de amor, como a gente visualiza hoje. Primeira coisa. Né? Então, é o que eu falei, a gente não pode comparar duas coisas que são diferentes. Né? O casamento... O amor não era critério da constituição familiar. Né? Não. Né? Inclusive, por exemplo, a minha bisavó, ela casou com o meu bisavô porque a irmã dela, que era casada com ele, faleceu. Meu bisavô casou porque a minha bisavó era a segunda filha mais velha. Então, a filha mais velha casou, teve bebê, tá? Enfim, aí faleceu logo depois do parto, né? Na segunda gestação, na realidade, mas faleceu logo no segundo. Meu bisavô chegou na fazenda do meu tataravô e falou assim, o que faço agora? Né? Com 2 bebês. Claro. O que faço agora? Meu tatá virou para minha bisa e falou, venha cá, semana que vem você casa com ele. Sim. Acabou. Sim. E eles viveram na vida deles até ele morrer primeiro e depois ela. Sim. Hoje, uma ideia dessa, aqui em Brasília, isso é inconcebível. Você não vai ter essa ideia dessa forma de solucionar o problema desses 2 meninos que ficaram sem a mãe. Né? Você não vai chamar essa tia para casar, né, com o fulano. Eu acho que a minha bisavó falou assim, eu vou... tipo, vai lá na padaria comprar pão? Era mais ou menos isso que eles estavam conversando. Era comum, esperava-se isso. Então, ela era a segunda, né, a mais velha, tinha que ser ela mesmo. Ela nem parou para pensar, falou, não dá para ser minha outra irmã? Não, eu sou a segunda aqui, ó. Casa-se na sequência, então agora é minha vez. Mas hoje em dia os interesses também... Não muda muita coisa. Os interesses também não são tão somente de amor. Isso a gente vê uma replicação de um casamento em que muitos procuram segurança, e não amor, ou se adequam àquela situação de amor. O conceito de amor é que está diferente. Perfeito, pode ser. Tá? Então, porque antes era utilidade, eu preciso casar. Isso. Hoje, a minha forma de entender o amor pode ser segurança. Sim. Uma segurança econômica, mas é uma segurança. Então, é como você entende o amor. Mas hoje a gente fala de amor. Pelo menos já tem um poder de escolha, né? Você escolhe se você quer ou não quer casar. Se você quer casar por segurança, não quer casar por segurança. Mas é a sua forma de ver o amor, essa forma de entender o amor. E quando eu falo amor que está ligado realmente à questão de dinheiro, às vezes a gente vê isso não num relacionamento do casal, mas numa relação filial. O pai ou a mãe não consegue transmitir o afeto com um abraço, com um beijo, com não sei o quê, mas dá presente para a criança. A forma de, né? E essa criança aprende que a forma dele se sentir amado é recebendo presente. Sim. Quando tiver adulto, ele vai procurar reproduzir. Qual é a pessoa que vai estar ali? Aquela pessoa que der presente, porque vinculou presente à afetividade. É uma forma de amor, é um entendimento de amor. Né? Então, assim, eu tenho um amor romântico, aquele que você vai ouvir sininhos, que vai ver borboletas, vai sentir borboletas no estômago, vai ver passarinhos, umas coisas assim, né? Mas se você vai relativizar o amor, ou então ver o amor... Ele é relativizado por si só. Então vamos voltar ao passado. No passado existia amor também, de outra forma. Mas não o casamento.
Mas dentro do casamento poderia ter amor. Não, Ali poderia constituir poderia amor. virar um Poderia amor, virar, poderia ter. mas não pela escolha. Mas não pela escolha. A ideia era de utilidade. Você tinha uma função, a função social. Se você pega o conceito de casamento de Clovis Bevilacqua, ele vai estar dizendo que o casamento era para procriação, que era o lugar para ter os filhos. Hoje você não fala que casamento tem essa função social. Lá tinha, né? O objetivo era ter filhos. Hoje eu tenho pessoas que não se casam e têm filhos, tem pessoas que não se casam e fazem a opção de só ter os filhos, que é a coparentalidade, que é o caso do Gugu. Gente. Sim, sim. O caso do Gugu é fantástico, fantástico. E aí eu gostaria... É porque a gente tem que ter fim, senão a gente vai ficar aqui com esse papo maravilhoso durante muitas e muitas horas. Mas essa do Gugu também, poxa, foi cirúrgica. Eu gostaria muito. Eu queria saber, realmente, porque eu acho extremamente... Essa situação do Gugu, que é uma situação pública, eu acho fantástica, porque ela quebra todos os paradigmas e realmente eu não consigo. A caso do Gugu é tipo pena de morte. A gente não sabe se é a favor, não sabe se é a interrupção da gravidez, direito de família, se é eutanásia ou não, a gente não sabe. Eu queria saber isso e também me traz muita curiosidade, porque o advogado é curioso. Que medalhas lindíssimas, olha essa aqui. Eu gostaria de saber, essa azul é linda, né? Deve ser uma honraria sem precedentes. O que significa essa medalha? Ai, meu Deus. São medalhas comemorativas. Essa aí é da ALAC, que é a Academia Latino-Americana de Ciências Humanas, que eu faço parte. Então, assim, cada uma tem uma história, tem um momento. Um merecimento. Tem muito trabalho aí, né? Isso aí na realidade é só a cereja do bolo, né? Porque o que tem por trás é um trabalhão danado. Sim. Sim, mas o Gugu, gente... Eu não sei. Quem tem razão? Eu não sei. Eu vou te falar, quando o Gugu faleceu, eu entrei na sala de aula, assim, uns 2 dias depois, falei assim, gente, graças a Deus que o Gugu morreu. Aí depois que eu falei assim, gente, meu Deus do céu, desculpa, não foi bem isso que eu quis dizer. Estava começando o semestre, porque ele morreu no começo do ano, né? Aí eu estava explicando as várias espécies de família. E tem uma espécie de família chamada de coparentalidade, que eu sempre explicava e ninguém entendia. Eu falei assim, não existe isso. Eu falei assim, agora existe, porque o Gugu está aí, firme e forte, é ele. Qual é a ideia da coparentalidade? São 2 pessoas, né, maiores responsáveis que não têm interesse conjugal entre si. Então, este homem e esta mulher não têm interesse entre eles, eles não se amam, muitas vezes não tem nem relacionamento sexual entre eles, né? Mas que eles querem ter filhos. E que um olha para o outro e fala, você é o pai que eu queria para o meu filho. Seria aquele caso do Michael Jackson com a Xuxa, que foi narrado no filme? Parece que ele propôs para ela ser mãe do filho dele, de um filho dele. É a mesma história, é a mesma ideia. Mas o que eu quero saber é a consequência desse jogo, esse jogo dificílimo, para mim dificílimo. Para mim super simples. Sim. Gugu e Rosemarie fizeram lá um acordo. A coparentalidade, em termos de documento, ela é documentada nos Estados Unidos, lá é tudo bonitinho mesmo, e eles fizeram esse documento lá. Sim. Né? Então, fizeram esse documento lá, que é exatamente o que blindou classificar como uma união estável. Então, não tem o reconhecimento de que é uma união estável. Ou seja, ela não tem direito ao patrimônio. Ela não tem direito ao patrimônio. Porque não é uma união estável. Porque não é uma união estável que eles têm. Então é simples, não. Então o desenrolar é mais simples do que eu pensava. Isso. Não. Por quê? Porque na união estável você tem que ter como característica a formação de uma família. A pergunta é, em que momento que o Gugu quis formar uma família com ela? Teve, a partir do momento que eles tiveram a intenção de ter filhos. Não. Não, já tem, como ela falou, já tem a pré-ideia. Foi o contrato que eles fizeram para ela engravidar dele. Sim. Mas eu não tenho aí uma previsão de ter filhos. Aliás, vamos lá. Povo lá da Micaré, lá de Salvador. Não, precisam ter filhos? Tem, a partir do momento que ele fala que quer engravidar ela. Pularam lá a Micaré. 9 anos depois, 9 meses depois o menino nasceu. Tem ali ideia de constituição de família? Não. Então, mas nasceu o menino, né? Faz sentido. Então, boa analogia.
No caso deles, ainda foi mas pelo fatores. Documentado. Então, mas pelo fator dela morar junto com ele, ajudar na criação das crianças, em conjunto com ele, não daria aquela visão de família? Porque Veja, dá você essa só impressão. está me falando 2 filhos. Cuidar dos filhos. Cuidar dos filhos. Aonde está ela e ele, Gugu? Aonde é que está os 2? Perfeito. O interesse de ter os filhos. Não. Acabou. Você tá corroborando o que ela tá falando. Exato. Então, A única mas- coisa que eles tinham interesse era o ter filho. filhos. E ela falou e o desde filho é o início quê? isso. A criação, a constituição da família. A meu ver, a gente volta. Esse aí você vai lá para o Código de 1916, rapaz. Lá, você está em Clóvis, esteve lá. Você está por lá. E ela fez questão de dizer isso desde o início. Você fez questão de dizer isso desde o início. A questão do amor e entre si. Homem e mulher. E aí os filhos são outra discussão. Tá, perfeito. É isso mesmo. A gente precisa separar a relação conjugal da relação filial. A relação conjugal, existe uma relação, né, de homem e mulher entre o Gugu e a Rosemarie? Não. Não, isso todo mundo Se você sabe. respondeu Isso todo não, mundo sabe. acabou, não tem família entre eles. O que eles fizeram foi uma possibilidade de ter filhos e que os 2 estivessem perto dessas crianças. Faz né? sentido. Repensando aqui, Perfeito. reanalisando. Não, perfeito. Repensando Essa você- cognição é perfeita. Então, na hora que eles falam, a gente quer ter filhos, por que ele escolheu a Rosemarie entre todas as mulheres da face da Terra? Não é pela beleza, gente. Não é. Ela era médica. Olha só, então ele foi vendo características nela que ele virou e falou: essa aqui, né, ela daria para ser uma boa mãe para os meus filhos. Aquilo que eu entendo que seja uma boa mãe para os meus filhos. Ele não estava dizendo: esta aqui é a mulher com quem eu quero ter filhos. Tanto é que eles não fizeram, né? Agora, essa multipoder de decisão da família, isso eu acho que ainda acredito que traz muita complexidade na questão psicológica das pessoas. Ainda tem um viés que traz muitos desafios. A coisa fica complexa, tudo fica complexo. Imagine um relacionamento desse. O quão complexo é esse de filhos, de relacionamento. Gente, é complexo só pra gente que não tá lá dentro, porque os meninos sempre foram criados assim, sempre entenderam que era desse jeito, nunca viram problema algum. Aonde O preconceito é nos olhos de quem vê. Não é de quem vive. Então, quando você vira e fala, mas eu tenho, então, são 3 filhos, né? Esses 3 filhos, e eles tinham lá a Rosemarie que cuidava, via ela no papel de mãe, via o Gugu no papel de pai, mas não via os 2 juntos. Então, eles falaram, minha família é desse jeito. Esse aqui é o formato da minha família. Quando é que passa o problema? Quando ele começa a comparar com o do vizinho, e o do vizinho fala, sua família tem problema. O vizinho é que disse que a família tem problema. Porque até então, para o menino, não tinha problema nenhum. Perfeito. Aí, na hora que se essa criança está fortalecida, ela vira e fala, não tem não. A minha família, ela é feliz assim, ela está formatada desse jeito, está todo mundo ok. E como tá a tua? A minha família? Eu tinha que perguntar para ele como tá a tua. Como é que tá a tua? Porque, de repente, aquela família tradicional, pai e mãe, né, é aquele homem que bate na mulher, Sim. que grita com os filhos, Sim. que não sei o... e aí... A tradicional família desestruturada, né? Que a gente chama de família tóxica. Então, vamos caminhando para o final com a pergunta. Sim, já tem quase 2 horas. Meu Deus, acho que mas foi- nós ficaríamos muito mais. Eu vou te contar então. Foi o mais longo de todas as nossas gravações. Foram. E O passou dobro rápido. quase das duas. E passou O que é rápido. interessante, Claro. interessantíssimo. Direito de família são pessoas, eu considero, assim como o direito criminal, por exemplo, eu considero fatos, exercícios da advocacia muito distintos, muito distintos. Uhum. Eu sei porque no início eu já trilhei esse caminho e eu vi que a complexidade é muito grande, emocional, de tratamento do cliente, porque ele passa por uma situação, enfim. É só para quem tem. E aí é que a minha pergunta, as 2 perguntas finais. Por que advogado de família e por que o jovem pode escolher a advocacia? Porque hoje nós estamos vendo uma debandada numa sala de aula de 30 pessoas, 32 querem concurso público, porque a advocacia é muito difícil, porque é muito fácil. Então, palavras de encorajamento e por que a advocacia de família, das famílias, né? Bom, a minha advocacia, né, é paixão.
né? Porque eu gosto de lidar. Vocação, paixão. Eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto de ajudar nesse processo de transição que não é fácil. Exatamente. Família envolve muito sentimento, envolve a questão do luto. Então, são temas que a gente acaba tendo que tratar para poder falar daquela pessoa, né? Ou falar com aquela pessoa. Então, é meio que realmente dar as mãos para seguir naquela caminhada, ajudar nesse período. E é tão bonito quando você pega, né, essa mulher ou este homem que saiu desse divórcio, que saiu, né, estava desestruturado quando começou, e quando termina, você vê como percorreu isso e como, né, cresceu ali. Isso é muito legal da gente ver. Então, a gente que está do lado de fora, não está no olho do furacão, a gente consegue perceber. Então, eu tenho, assim, caso de clientes que não sabia nem pagar uma conta e que ligava para mim e falava assim, Renata, me ligaram aqui falando que eu tenho que renovar o seguro do carro. Como é que a gente faz isso? O que é isso? Aí eu falo, calma, respira fundo, eu vou te passar aqui o telefone de uns corretores, você pede para fazer orçamento, que não sei o quê. Então, assim, coisas que normal do dia a dia, que nem passava na cabeça da pessoa, porque estava tão ilhada, e que aí, depois de 1 ano, 2 anos, essa pessoa fala, não, agora eu faço tudo sozinha, sabe, assim? Então, você vê o empoderamento, né? A pessoa realmente se desvencilhando disso, né? Então, daí a explicação por quê. E com relação a fazer a advocacia, a sua profissão, a sua vida, é uma profissão difícil? Eu vou te falar que toda e qualquer profissão ela é difícil se você levá-la a sério. Não vou falar que uma profissão do juiz é fácil, né? Não, porque não é. Né? Se eu comparar, né, as dificuldades entre a profissão do magistrado e a profissão de um advogado, eu vou encontrar dificuldades nas duas profissões. Tenho a segurança do salário do final do mês do magistrado, que é a única grande diferença que ele tem é essa segurança aí. Sim. Segurança e limitação. Pois é, exato. Ao mesmo tempo, é uma segurança porque ele vai boa, receber mas uma aquele limitação. valor X ali todo mês. Mas é exatamente isso, ele só recebe aquele valor X. Eu posso receber nesse mês o valor X, no mês que vem 2X, no outro mês X sobre 2, não X. Aí eu vou fazer o quê? Vou aprender a administrar isso tudo. Então, aonde é que está a diferença? Aprender a administrar. Porque depois, eu não vou estar recebendo o mesmo X que o juiz. Eu vou estar recebendo muito mais que o juiz. Tanto é que a gente está vendo essa debandada desses magistrados, né, saindo da magistratura e vindo para a advocacia. E olha que esses juízes os juízes que se aposentam fazem isso. Sim. Juiz, ministro, desembargador, todos eles têm lá a portinha deles quando eles, né, se aposentam. Então, todos eles entendem como a advocacia ela é legal, economicamente falando. E esses que estão no meio do caminho, que falam assim, vai esperar a aposentadoria, que não sei o quê, eles já estão desistindo de esperar a aposentadoria. Sim. Porque antes eles tinham essa ideia de vou esperar a aposentadoria. Isso é péssimo. Agora... Isso é péssimo. Então, não, eles estão... Tá muito. A notícia que a gente acompanha é uma debandada, fato da magistratura. Sim, mas o encorajamento para... Olha, ganhar dinheiro é consequência de você ser um bom advogado. Para ser um bom advogado, você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque aquilo que você gosta, você vai fazendo e aí você vai se empoderar, que você vai virar e falar assim, não vou cobrar pouco porque eu valho muito mais, eu vou me sacrificar dias, noites, dando, né, o sangue em cima de um processo, mas aí depois eu tiro aí 1 mês de férias, né, eu faço o meu horário do jeito que eu quero, eu não vou ficar presa a ter que bater ponto de 8 ao meio-dia, de 2 às 6, então, se eu quiser trabalhar de manhã, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar de noite, na madrugada, eu trabalho. Às vezes, dependendo do que eu tenho que fazer no PJE, prefiro juntar documento à noite, na madrugada. Que é muito mais fácil, muito mais rápido do que durante o dia. 7 horas, termina o expediente às 7 aqui, o TJDFT, né? Então, quando dá ali de 6 às 7, que eu tenho o estagiário que quer ir embora, né? Aí vai sobrecarregando o sistema, você não consegue. Prefiro esperar esse povo, aí eu vou fazer outra coisa no lugar. Tá? Então, assim, a advocacia é um espaço em que você tem como crescer e muito. A advocacia não morreu, não vai morrer nunca. Mas você precisa aprender a advogar. Não é copia e cola,
copia e cola não existe aqui, e ainda mais com o chat GPT e similares da inteligência artificial, a advocacia é você pensar em estratégia, é você pensar em como solucionar o problema do seu cliente, né, no menor prazo possível, da melhor forma possível. Você junta tudo isso, acabou. O cliente te ama e vai pagar o que você quiser. Você fala pra Amém. ele, Perfeito. Para terminar, ainda tem uma, mas eu vou Ave me Maria, limitar. é. Eu vou limitar agora. Essa é a final Essa mesmo, consulta do Dr. Mário aqui, né? Renata, Até as amanhã consultas. cedo. A senhora sofreu discriminação e sofre discriminação por ser mulher advogada? Uma pergunta, enfim, Mário, eu curiosa. sofri discriminação, eu sofro discriminação por ser mulher. Certo. Tá? Mas eu vou te falar duas coisas. Primeiro, lembra que eu fui lá, entrei em sala de aula, não sei nem saber, né? Sim. Então, assim, falta um parafuso e eu nunca prestei muita atenção nisso. E outra, não caia na bobagem de você me desafiar. Porque se você resolver me desafiar, você vai perder, porque eu vou ficar muito melhor do que eu já sou. Entendeu? Perfeito. Então, assim, mas sim, eu sofro discriminação por ser mulher. Às vezes, né, eu sei até que colegas não gostariam de ter atitudes discriminatórias, mas em razão do costume eles fazem. Então, a questão de interromper uma mulher falando, isso é muito comum. E aí, sabe como é que eu resolvo? Eu falo assim, ok, você não quer me ouvir? Eu não falo. Você arranja a resposta do seu jeito. Porque aí percebe o que estava fazendo. Minha filha que me disse que eu sou feminista. Eu não me considero feminista. Sim. Eu me considero uma pessoa que quer direitos iguais. Você tem espaço de fala? Eu quero ter meu espaço de fala. Natural. Eu não quero o seu espaço, eu quero o meu espaço. Eu não sou melhor do que você, mas você também não é melhor do que eu. Né? Então, aí eu vou levando desse jeito, mas só não entra em competição comigo, porque não vai dar certo. Porque realmente vai ter um embate aí e eu vou virar noites para resolver aquele problema que era insolúvel até então. E eu vou achar essa solução, porque houve embate. Aí agora já sou eu, Renata, sendo desafiada, né? Aquela coisa toda. Mas sim, eu sofri e sofro discriminação por ser mulher. Agora, depois de 30 anos na advocacia, né? Tem, assim, alguns espaços eu já nem preciso falar quem sou eu, né? O meu nome já chega antes, né? Então, muita gente já que é preconceituoso. Nós temos muitos colegas advogados, juízes, membros do Ministério Público que são extremamente preconceituosos, mas preconceituosos assim, né? E que você vê que o preconceito está ali e que ele morde a língua para não falar o que ele gostaria de falar. Mas se você se afastasse um pouco, tivesse só uma sala só de homens, ele falaria. Né? Então, a gente tem isso, eu sei quem são e eles também não vão entrar numa disputa comigo não, porque vai dar problema para eles. Perfeito. Paulo, por favor. Doutora Renata, quero agradecer por estar compartilhando com a gente seu notório conhecimento em direito de família, contando também os casos e a sua mentoria, que serve de grande valia para as pessoas que estão iniciando na advocacia. E agradecer e compartilhe com a gente os vídeos que você está fazendo, hein? Marca o podcast para fazer direito. Obrigado. Eu vou passar para o pessoal lá do marketing e eles vão.